E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal No Pulo da Rede. Aqui quem fala é o Igor. E aí, amantes do futebol brasileiro, aqui quem fala é o Guilherme. E hoje estamos com um convidado especial na nossa primeira entrevista, né? É isso aí, o sobrenome é de peso, hein? Sobrenome pesa. O sobrenome, mano, já foi preparador físico da seleção brasileira, é velho. sua barriga? Oi? Você falou que pesa? É, mais ou menos. É isso aí. Quem? Anuncia aí, mano. Não sei você. Anuncia você, mano. Bruno Paixão, Quem? mano. Raimundo Nonato. É nóis. Seja bem-vindo ao canal. Pegaria. Boa. E aí, mano, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Espero que Obrigado. a gente bata um papo da hora aí e saiba um pouquinho da sua história, um pouco da sua vida, um pouco de como o que é ser um preparador físico, o que é trabalhar na base, como é trabalhar no profissional. Como É isso isso te aí, mano. influenciou como pessoa também, né? Que é da hora falar isso, não vamos ficar só no papinho chato, engessado. Aqui é brainstorm, é toda de parpite, né? Levar na zoeira, levar na brincadeira e para de ficar falando isso toda hora. Eu acho bonita a palavra, cara. É que ele aprendeu semana passada, né? Pode crer. Aí tá gastando lá. Brainstorm. Tá gastando inglês. Mas aí, Isso aí. mano, conta pra nós. Como que você começou? Como tudo começou, na verdade, na sua vida? Certo. Bom, primeiramente quero agradecer aí, né, a oportunidade, tá tirando a virgindade aí do grupo dos entrevistados. Que honra, é uma honra inenarrável. Tá vendo? Eu também sei falar bonito. Só não sei falar inglês, mas é uma honra inenarrável de estar aqui, de ser o primeiro. nóis. Estou envergonhado. Bom, então, atualmente eu sou preparador físico e fisiologia, lá da categoria de base do Clube Atlético Juventus, saudoso Juventus da Moca. Saudoso não, né? Porque não morreu. Né? Mas gigante Juventus da Moca, que é um clube de tradição em São Paulo, é um clube que tem muita história legal. E que é uma pena o que aconteceu. É uma com pena clubes, estar... como Juventus, Sim, como sim, Portuguesa, enfim, dentre outros. Dentre Guarani. Isso. E O próprio Nacional aí o também. né? Nacional também, que era muito forte na década de 80, 70, 80. Era o grande clássico, né? O Juvenal, Juventus e Nacional. Isso. Legal. E, cara, assim, bacana. Como que, assim, queremos saber a sua formação. Então, como tudo se iniciou? Porque você fazia algo antes da educação Sim, física, antes dessa sim. paixão. Como é que nasceu? Como é que foi antes disso? Foi tudo muito louco, porque eu sempre comecei trabalhando com venda, sempre trabalhei em escritório, sempre trabalhei engravatado, fiz faculdade de RH, e aí chegou um momento da vida que eu estava sentindo que as coisas não estavam dando certo, sempre gostei de esporte, sempre gostei de atividade física, mesmo não sendo bom, sou perna de pau no futebol, mas eu sempre gostei disso. Por incrível que pareça, eu nunca te vi jogando bola. Pois é, a gente tem que marcar um rachão. Eu sou aquele zagueirão ruim, que é só no meio, é só na canela. Eu imaginava. Mas enfim. Qualquer coisa que você quebrar o cara no meio, você já atende aí, né? Também, né? A gente já faz o bem bolado, o fortalecimento aí, tá vendo? Não, Você é pra dar Tá um vendo? Isso, Isso, pronto, tá tudo certo. Se é pra dar no meio, é pra quebrar a perna ou romper o ligamento. Exatamente, exatamente. Isso. Conta aí, desculpa. E aí eu resolvi dar uma virada na chavinha aí, né? E fui fazer educação física, que é uma coisa que eu, lá atrás, na infância, eu tive vontade de fazer, mas deixei pra lá. E aí eu resolvi meter as caras. A princípio todo mundo me chamou de louco, né? Falou, meu, como assim, mano? Você já tem aí tá começando uma carreira num segmento, de repente você vai mudar completamente, estudar 4 anos, aí... Falei, meu, foda-se, é isso que eu quero e... Eu fui um deles. Desculpa. Mas tá tudo certo, isso foi legal, assim, serviu como uma motivação interna pra falar, não, é o meu sonho, é uma coisa que eu quero, deixa os outros falarem. E eu vou ser bom nisso. E eu vou ser bom nisso, entendeu? Então, não, eu Fazer a fiz... diferença. Exatamente, e é uma coisa que eu gostava, então eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida tem que ser uma coisa que a gente goste. Se não for, então é melhor procurar outra E coisa. é como dizem também, né? Você acreditava muito nisso. Sim. E a partir do momento que você deixa de acreditar, não interessa que outras pessoas acreditem, só você acredita. Exatamente. Sim. Exatamente. O importante o importante é que você faça o que você se sinta bem, que você faça o que você goste. Acho que é isso É a mesma coisa, que eu vale. espero que as pessoas não entendam errado, não significa que uma pessoa que escolhe você fez recursos humanos, né? Isso. E você não gostava. Se você tivesse continuado, você seria mais um em recursos humanos. Exatamente. Não que todos
sejam igual. Né? Não Mas que alguns- recursos humanos seja ruim, não. mas Não é alguns isso. podem, amar aquilo que faz e ser um Isso. pica de recursos humanos. Isso. Ele não quis isso. Pode ser que alguém também faça. Isso. Às vezes uma pressão, a gente pode. Uma pressão da sociedade, né? Tem que ter faculdade, a pressão da família. Aí você fala, vou fazer recursos humanos. E a gente esquece a principal base que tem que ter, que é você gostar do negócio. Exatamente. Sim. Exatamente. Mas se você for parar para pensar, recursos humanos e educação física, querendo ou não, você lida com pessoas. Você entende perfil, Você lida com o perfis público. diferente, para você, como preparador físico, você não vai passar, você estudou para aquilo. Sim. Certo? Você não vai passar um treino para uma pessoa, a mesma coisa o zagueiro, que tem muito disso, né? O zagueiro para o atacante. Uhum. Ou o atacante centroavante para os pontas, que hoje em dia, futebol moderno, o ponta direita você queima todo o gás dele, marcando o lateral dos caras. Tudo bem! Enfim. Tudo bem. O futebol brasileiro hoje, os times só jogam se tiver ponta a ponta. E nem isso. E nem isso, mas enfim. Eu entendo, taticamente eu entendo. Gabriel Jesus é o melhor volante do mundo. Nessa filosofia, mas se a gente for pensar o futebol que todo mundo elogiava, que era o futebol brasileiro da seleção de 82, Acho que o problema do futebol hoje é o resultado, né? Todo mundo quer resultado, não quer saber se o cara tá fazendo bom trabalho ou não. Acho que esse é o maior a problema. curto prazo. Imediatista. Imediatista. E aí, como diz o Luxemburgo, o medo de ganhar, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Né? Então, e aí até não falar mal, mas aí na era Tite do Corinthians, jogou fechadinho, ganhou tudo. Ele também não Então pronto. precisa falar sobre o Tite. Aí chegou o Fernando Diniz no São Paulo com uma outra filosofia de trabalho, de um futebol mais jogado. Teve algumas dificuldades no começo, é óbvio, teve alguns resultados negativos, o cara já... Enfim. Eu gostaria de aprofundar nesse O São assunto. Paulo é fraquíssima, né? Igual a gente estava falando lá no post lá do blog outra vez, no podcast. A estrutura do São Paulo já vem fraca há um tempão. Um time que era referência Sim. em estrutura técnica, tal comissão, mano, isso abala o time inteiro. Mas assim, esse é um assunto, cara, que vai dar 3 horas aqui. Verdade. Eu gostaria de abordar mais um pouquinho mais novamente. Mas conta, Que a gente termina. fala todo mundo. Aqui, mano, ó, como que é que eu falei? Não sei. Do pescoço pra baixo é canela pra mim. Ele foi aquele zagueiro, mas assim, eu gostava de jogar na lateral porque eu corria bem, sempre gostei de correr. Você vai ver quando eu falo. Mas assim, eu só não tinha uma técnica de arce, cafu, vazio, mas eu corria, velho. Mas eu posso te falar? Hoje, parceiro, eu seria titular da seleção brasileira. Eu posso te falar, o Cafu, todo mundo fala, o Cafu, tecnicamente, ele não era um bom lateral, ele tinha muita força. Mas ele aprendeu muito com o Tele. Com o Tele. O Tele deu técnicas pra eles na lateral direita. Exatamente. Que futebol fez ele dele ser o Cafu estourou. que é. Tanto é que antes dele chegar no São Paulo, antes dele estourar, ele passou acho que por uns 9 clubes aqui em São Paulo. Ele rodou, ele fez muito teste e não deu certo. Ele fez teste no São Paulo 8 vezes, 25 milhões. Isso. E aí o Tele viu ele, achou, né? Viu uma oportunidade nele e trabalhou com ele. RH. Puta, mano. RH, né? RH. Recursos humanos. Recursos humanos. É isso aí. Nada mais. Mas assim, aí conta. Beleza, RH, você tomou pancada, você foi, esgarçou as mangas e foi pra cima. Então, e aí quando chegou no quinto semestre mais ou menos, logo que eu entrei na educação física, a minha praia, eu não queria assim trabalhar com musculação. A musculação meio que surgiu, mas eu nunca me chamou a atenção. Eu gosto. Até porque você não é rico. Você não é de uma família que pode bancar a sua faculdade e você escolher o momento que você queria trabalhar. Sim, Você teve sim, que exatamente, escolher uma opção para que você conseguisse pagar a sua faculdade. Isso. E até porque vem aquela neura na sua cabeça de tipo, mano, todo mundo me deu pancada. Eu preciso... E se eu falar pra galera, mano, eu enfrentei Tô na merda, mundo, ferrou. todo mundo. E agora eu vou falar, pô, me ajuda aí. Eu quero falar, mano. Tem isso também. E aí tem aquilo, né? Todo mundo tem um pouquinho de orgulho interno, né? Então você também tem que... Enfim. E aí eu nunca quis, assim, nunca tive essa vontade de trabalhar com musculação. Sempre quis trabalhar com alto rendimento.
independente de qual esporte. Eu sempre quis o alto rendimento, porque acho que é um negócio mais pegado, é uma coisa que... Performance. É a performance. Acho que sempre me atraiu, sempre me chamou a atenção. Brincar com o corpo humano, o limite dele. Exatamente. Tirar o melhor, né? Tirar o melhor das pessoas. Exatamente. Tirar os 110 e os 120%. Isso a gente fala pra molecada lá, né? 100% eu dou. Quando eu vou treinar, eu dou meu 100%. Mas eles têm que dar 110, 120. Porque 100% qualquer um dá, né? Desde que corra atrás. E aí... E aí mais ou menos na metade da faculdade, assim, no 5º semestre mais ou menos, eu não conhecia Clube Paineiros, eu nem sabia o que era. Aí eu recebi a oportunidade de fazer estágio lá, né? Pô, legal. E foi legal que quando eu passei na entrevista, eles me deram as opções. Ó, você pode trabalhar nessa área. Tinha umas 5 opções lá. E aí tinha preparação física. E eu não sabia direito o que era, o que fazia, o que é um preparador físico, né? Às vezes o que ele tem que fazer? Tem que preparar o físico do atleta e tal, mas como, né? Esse é um negócio que muita gente não entende, né? O processo Entendeu? Não é... Enfim, é meio complexo. Não é que nem plástica, né? Preparador físico. O cara deita numa cama e o cara vai lá, muda todo o físico dele. Não é, exatamente, né? Não é bem assim, né? né? Não é lapidar, não é algo mecânico. Isso, você consegue mudar do dia pra noite. E aí eu optei, né? Na preparação física, aí deu certo, aí eu fiquei lá. E aí eu dei muita sorte. Eu conheci 4 preparadores físicos, assim, que os caras são ferrados, né? O meu coordenador na época, ele é formado não é educação física, nos Estados Unidos tem um outro nome, né? Mas é como se fosse educação física daqui, ele se especializou. Não é bem assim, mas enfim. Ele é um puta de um fisiologista, assim, ele estudou, é um cara muito... Ele foi goleiro do Palmeiras nas categorias de base, é o Vinícius Cavani. Mas ele não chegou a seguir carreira, né? Aquilo, não deu certo a carreira, uma coisa que ele quis, ele foi estudar, teve a oportunidade de jogar nos Estados Unidos, deu continuidade lá. Então aí teve ele, aí teve teve outros 3, né? Um que já trabalhou no futebol, trabalhou na época de São Caetano, que é o Felipe Peso. Teve o Gabriel também, que é mais nessa área mais fitness, mas é um cara de muito conhecimento. E o Salgado, que veio do judô. Então, assim, acho que na área de preparação física, foram os 4 caras que mais me fizeram a virar a chavinha, a entender melhor como funciona tudo e a ter mais paixão ainda pela área de preparação física. Só que lá no Paineiras, eles têm meio que uma política da empresa que os estagiários dificilmente eles efetivam. Então, assim, meu contrato foi de 2 anos. Lá na preparação física, que é onde eu fiquei, só precisava dos 4, não precisava de um 5º preparador físico. Entendi. Então, assim, não tinha espaço. Entendi. Né? A não ser que um dos 4 saísse, que foi o que aconteceu. Teve uma estagiária depois de mim, um deles saiu, aí ela foi efetivada. Entendeu? Então, através deles que eu consegui... E aí, enfim, aí voltando, meu contrato estava acabando, e aí um dos preparadores físicos que já trabalhou com futebol, ele estava começando a fazer um trabalho paralelo no clube, no Atibaia, no Esporte Clube Atibaia, que na época estava disputando a A3. E aí ele falou, cara, se você quiser eu vou lá 2 vezes por semana, eu estou fazendo a parte de fisiologia, então assim, é controle de treinamento deles, fazer as avaliações, ver como que eles estão, ver a intensidade dos treinos, enfim. Ele falou, se você quiser, eu te levo lá, meu. A gente vai 2 vezes por semana, eu te ensino tudo que eu sei sobre futebol e aí você vai aprendendo, vai me ajudar bastante e tal. Eu falei, não, beleza. E aí foi uma época punk, foi uma época muito punk porque assim, eu tava terminando a faculdade, eu dava aula numa escolinha e eu já tava dando aula de musculação. E aí fora isso, 2 vezes na semana eu ia pra Atibaia. Cara, então assim, ó, foi uma época gostosa, por incrível que pareça. Sim. Mas foi punk, assim, foi corrido. E endurece o casco, né? Deixa mais maduro. Você fica mais cascudo, né? Aí a gente volta lá pro assunto, que é o que você está fazendo que você gosta. Exatamente. Sim. Você encara tudo isso e você acha gostoso. Mas você pode chegar lá todo dia ralado, mas você Exatamente. é gostoso. É meio louco isso, né? Pode passar até mercholate. Não, quem... Não é legal, você não faria certo, mas aí você entrega muito mais além do coração. Entrega Sim. Entrega Sim. 120%. Entendeu? E aí foi uma época
né, foi muito punk, que eu lembro que assim, eu acordava às 4h30 da manhã para ir para Atibaia, só que eu chegava em casa 10h30, porque eu dei aula da musculação, então assim, eu chegava em casa, tomava banho, dormia, cochilava, já acordava, ia, mas estava tudo certo, foi legal. E aí o trabalho no Atibaia, assim, foi tão legal, não só nosso, acho que como a comissão toda, os jogadores, né, desde a presidência até o pessoal da limpeza, que a gente conseguiu ser campeão da A3 e, obviamente, o acesso para a A2, que é onde o Atibaia está até hoje, né? Está na A2 do Campeonato Paulista. A A2 do Campeonato Paulista é uma segunda divisão, né, do Campeonato Paulista, e a A3 é uma terceira divisão do Campeonato Paulista. E aí, puta, foi muito legal, foi muito gostoso, porque assim, primeiro clube, e aí a gente já consegue um resultado bacana, né? Então, aí que deu mais gás ainda, deu mais... nem questão assim de currículo, acho que eu não sou muito ligado a isso, essas coisas de status, né? É mais assim, você, puta, que legal, o trabalho deu certo, sabe? Você se sente realizado. O currículo para o seu futuro dá aquela encorpadinha. Mas assim... Mas pro seu ego, você olha lá para trás e fala assim, puta, valeu a pena acordar às 4h30. Não é nem o RH. Mas eu acreditei e, mano, olha só que legal, que da hora. Eu acho que é mais assim, puta, valeu a pena se acordar às 4h30 da manhã. Tipo, valeu a pena. É essa questão, você lembra de tudo, das pancadas que você levou, que aí você foi endurecendo o casco e você acreditou naquilo, aí você olha e fala, porra, olha, eu passaria foi gostoso. De novo, então. Foi legal. E esse lance tanto é que assim, eu nem sou de ficar falando muito, eu sou campeão da 3. Porque no futebol tem muito isso, né? Os caras falam, você jogou aonde? Você treinou aonde? Sempre tem essas resenhas. Sim. Mas eu não me apego a essas coisas. Aí, enfim. E aí, estando lá no Atibaia, continuava corrido, e aí surgiu essa oportunidade no Juventus, no Sub-20, né? Tava mudando a comissão, e aí o treinador precisava de um preparador físico. Só que no Atibaia eu estava mais como fisiologista, né? Então eu mal ficava no campo em si. Entendi. Eu ficava mais numa parte mais... Qual que é a diferença? Desculpa, amigo. A fisiologia, ela é assim, você tem que controlar o treino, e aí você controla desde as cargas e as intensidades. Como performance e alto rendimento, você tem que tomar cuidado, porque assim, você sempre tem que extrair o máximo do cara. Só que ao mesmo tempo que você extrai o máximo do cara, você tem que dar oportunidade, você tem que dar uma condição para ele recuperar. Porque senão você estoura ele. Então você tem que dar, não só o descanso, né? Você tem que achar formas, de repente uma alimentação adequada, de repente um outro trabalho mais regenerativo para ele recuperar. Aquela velha fórmula da musculação. Treino, alimentação e descanso. Treino, alimentação e descanso. O básico. É o básico. É que a diferença é que, por exemplo, na musculação, geralmente o cara vai treinar ali no máximo 1h30. Sim. No futebol, o cara vai treinar 2 horas, 2 períodos. Entendeu? E assim, a pegada é totalmente outra. Assim, comparando uma coisa com a outra, não que a musculação não seja pegada, mas é que o futebol, a performance, a pegada ela tem que ser maior, né? Não tem jeito. E aí o fisiologista, ele cuida mais dessa parte. Ele faz as avaliações físicas, né? Vê se os caras estão... ver como é que tá as capacidades físicas, né? Então, um grupo precisa melhorar a força, aí ele passa para o preparador físico. Esse grupo aqui precisa melhorar a força. Esse grupo aqui precisa perder peso. Então ele faz mais essa parte mais científica do negócio, vamos dizer assim. São separados por posição ou não? Depende. Depende da forma de trabalho. Depende da forma de trabalho. O ideal no futebol é você individualizar. É o ideal. Então, zagueiros vai fazer um tipo de trabalho, laterais é um tipo de trabalho, meio-campistas é um tipo de trabalho. Porém, é muito difícil fazer isso. Talvez nos clubes grandes eles façam. Mas, assim, às vezes você chega... Por exemplo, eu no Juventus, na base. É só eu de preparador físico. Então não tem como eu individualizar. Sim. Eu faço uma avaliação geral e aí eu vejo, o meu grupo precisa perder peso. Então eu vou fazer um trabalho mais voltado para essa queima calórica. O meu grupo ele precisa melhorar a força. Então eu vou fazer um trabalho meio que geral... Não é o ideal, mas é melhor isso do que nada. Sim. Entendeu? Então o fisiologista basicamente é isso. É o cara que coleta CK, né? O jogador odeia. O CK é uma enzima que o nosso corpo libera. Você tomou uma pancada, pum, teve um processo inflamatório. Automaticamente seu corpo já começa a liberar esse CK no seu sangue. Então a gente colhe, né? Era uma espetadinha no dedo, sai um pouquinho de sangue, você põe no aparelho, ele vai te dar um número. Sempre antes das competições, nas pré-temporadas, a gente faz isso
e vai te dar um número em repouso. Então, por exemplo, o Igor deu o número de CK dele 1.100, por exemplo. E aí, durante o campeonato, a gente vai fazendo, pós os jogos, a gente vai coletando esse CK. Ele em repouso é 1.100. Se eu coletei o CK dele e deu 2.000, fala, opa, então uma coisa está errada comigo. Aí existem alguns fatores. Ou, de repente, no jogo ele tomou uma pancada. Caraca! Tomou uma pancada e aí o corpo dele liberou. Ou, de repente, ele está muito desgastado, ele está muito cansado. De repente, está muito cansado por acúmulos de jogos. Se você deixa isso acontecer por acúmulo de jogos, o risco de romper, de uma lesão, é muito grande. Então, basicamente, o fisiologista ele vai ser esse freio do preparador físico. Só que os jogadores eles não gostam disso porque, assim, é aquilo. Se tomou uma pancada, vai dar CK alto. E aí o fisiologista vai tirar ele. E jogador de futebol, que é jogador, ele quer jogar. Então, por isso que eles não gostam. Sim. E aí, por isso que lá no Atibaia, o CK a gente usava como uma das ferramentas. Então, assim, deu alto o CK. Tá, peraí. Então, vamos tentar investigar o porquê. Então, se de repente for por causa de uma pancada, a gente encaminha para fisioterapia. Aí o fisioterapeuta vai fazer lá os procedimentos para o cara já jogar no próximo jogo. Sim, sim. Né? Então, e tem também a questão de você analisar o cara termina o jogo, ele está com CK em 3.000, um exemplo. Mas no dia seguinte eu tiro o CK dele de novo, ele está em 1.000. A recuperação desse cara é fantástica. Então você sabe que assim, ele se desgasta muito, porém, um exemplo, você falando isso, eu lembrei de um jogador que, mano, se desgastava muito, jogou no Palmeiras, depois foi pro Cruzeiro, como que é o nome dele? Meio campo do Palmeiras, foi pro Cruzeiro. Fez 2 gols de cobertura no... O Robinho. Que tava no Grêmio, até saiu do Grêmio agora, acho que foi. Ele saía morto de campo, cara. Parecia que aquele cara ele ia ter um treco todo o jogo. Não era assim, é um jogo que era estressante, era uma final de campeonato, o cacete a 4. Não. Primeiro jogo do Brasileiro e o último jogo do Brasileiro, mano, ele saía que parecia que o cara não tinha se alimentado 3 dias. Sim. Possivelmente é um cara que... E o Robinho, ele tava benzão, né? Que agora ele se desligou do Grêmio, né? Porque não tinha ali, tinha o Thiago Neves ainda, teve todo aquele lance com o Renato. Mas agora ele voltou pro Curitiba e agora ele já tá voltando a fazer os treinamentos lá dele. Ele inteira com 36 anos, se não me engano, tem o Robinho. Sim. Então todo aquele processo lá que ele teve no Cruzeiro, que ainda na época era um clube bem estruturado, aí depois ele saiu, foi pro Grêmio, aí agora voltou pro Curitiba. Vamos só corrigir um negócio. O São Paulo não deixou de ser desestruturado. A Cruzeiro é grande, é mal administrado. É diferente, Não, então, você falou do São Paulo agora, você usou o mesmo exemplo no Cruzeiro. Existe uma diferença, estrutura e administração. O São Paulo foi o choque na administração dele, na estrutura da administração dele. Inclusive da comissão técnica também, né? Porque o Fernando Diniz saiu a galerinha que estava toda com ele. É que geralmente é assim, né? O Fernando Diniz é mais um que dá mais 3 horas de ideia, porque é uma filosofia diferente. Mas então, voltando ao CK, o Robinho, que velho. Então, sim. Pra você, fisiologista e preparador físico, um cara desse dá um trabalho da prela. Porque você tem que entender muito mais, mas peraí, eu vou ter que acompanhar esse cara 2, 3 dias seguidos, vou ter que tirar o CK dele. E até mesmo por conta da idade dele, né? Que ele também já é um cara um pouco mais velho, mais rápido e tal. Então assim, deve ser por isso então que eu corro agora, eu preciso de 2 dias. Se eu corro no dia seguinte. Faz sentido, viu? A idade, Eu já, mano, fico morto, velho. Eu preciso de 2 dias de descanso. Sim. Antigamente eu corria todo dia de boa. Agora eu preciso de secar. Então, mas é assim, aí voltando, né? O CK ele é só um dos indicativos, né? Tem o lactato, que também tem quase a mesma linha de ideia. E o que geralmente, eu não sei se os clubes ainda usam bastante o CK, mas o que eu sei que eles usam bastante, já existem estudos que aí eles vão identificar qual a quilometragem média que cada jogador percorre num jogo de 90 minutos. Então por isso que muitos jogadores hoje correm com aquele GPS. Sim. Que aí, puta merda, né? Até os fabricantes poderiam mudar o sutiãzinho, quebra os caras, né, meu? Mas... Nada contra, mas é legal, assim, o GPS, eu acho que nessa área de fisiologia, nessa área de performance, de preparação física, ele vai ajudar muito, porque ele vai te dar um parâmetro. Ele vai ver, fulano de tal correu pra caralho esse jogo, vamos de repente já fazer um trabalho com ele ali pós-jogo, de recuperação. Ou o contrário, o cara não correu nada, puta migué. Zé Roberto com 59 mil anos, ele é vampiro, velho, não é possível. Não, e... O que acontece, você estudar a quilometragem dele, ele era um dos mais corridos no campo.
Não, ele é fora da curva. Se você segue as redes sociais dele hoje, mano. Você viu? Puta, velho. Ele é fora de série, Legal, cara. você é foda. Mano. Você é foda, moleque. Caralho. Mano, até fugindo um pouquinho, teve um vídeo que ele postou que eu juro pra você, eu fiquei me rachando. Eu até mandei pros moleques lá, pra alguns. Ele foi levar a esposa dele numa clínica lá, mano. Aí ele falou, cara, ao invés de você ficar parado meia hora esperando sua mulher, vai correr. Aí ele começou a correr lá na rua, na calçada, mano. Ele é muito louco, ele é muito louco. Os treinos dele é tudo hit, né? É. E engraçado que assim, ó, e ele é um cara que, durante a carreira dele, ele quase não teve lesão, né, mano? Sim, ele sempre foi assim. É, porque ele sempre treinou, ele sempre se cuidou. Na verdade, ele não foi jogador de futebol. Ele foi um atleta. Profissional. Ele foi um atleta, né? Um atleta que jogava futebol. Né? Porque jogador de futebol qualquer um pode ser, sim, né? Mas... Sim. Com um bom preparador físico também, qualquer um consegue correr. E correr 30 minutos. E vai que vai. Mas é isso. Onde foi que a gente parou? Já me perdi. A gente começou a falar do Zé, eu fiquei empolgado. Da fisiologia, você explicou pra gente. E aí do Atibaia, você foi pro Juventus. Isso, então. E aí surgiu essa oportunidade, né? O treinador que estava na época conhecia o preparador físico que me levou pro Atibaia. Puta, é muito... E aí ele precisava de preparador físico, e aí até então eu nunca tinha atuado como um preparador físico, que aí já é mais em campo, né? Ele falou, cara, tem essa oportunidade aqui na base, você topa? Eu falei, demorou, Juventus é mais perto de casa, né? Então tem tudo isso também. E aí eu optei, aí eu comecei isso em 2018. Eu entrei em setembro para fazer a preparação para a Copinha de 2019. Que nós que vocês foram lá, mano. Os torcedores, bandeirinha. Bandeirinha. Aquilo foi pênalti, seu fela. Mano, se você escutou meus xingos, desculpa. Não, e o pior que tava tão cheio, Javari, né, coitado. Porra. Mano, Ele tava tava da hora, mano. Ó, precisa do Juventus também. Sou palmeirense, mas, mano, ó, até arrepia, mano. Tava da hora aquele dia, moleque. E foi legal também que a gente tava no jogo também contra o Atlético Mineiro. E tava uma interação mó da hora. Saiu o gol do Atlético Mineiro, os caras vieram zoar a gente zoou eles que estavam impedindo pra bater no microfone. Foi muito louco, velho. Mas assim, foi muito difícil, porque querendo ou não, a categoria de base já tem que ser uma adaptação diferente pros moleques. Totalmente. É Eles estão evoluindo, então totalmente. Como é que foi? Essa sua adaptação fez? Foi um pouco, assim, no começo, assim, foi um pouco... Foi meio, não um choque, né, mas... você tem que, novamente, assim, virar a chavinha, né? Uma coisa é você tratar o profissional, outra coisa é você tratar a base. Claro que tratando a base, principalmente um sub-20 que já é quase profissional, você tem que tentar aproximar bem. Só que era um pouco diferente, a estrutura do Juventus é diferente que a estrutura do Atibaia, enfim. E aí esse treinador, por incrível que pareça, ele foi preparador físico, do Palmeiras até. E ele até foi, quando o Palmeiras foi vice da Mercosul, contra o Vasco. Ah, você tá brincando. Você não vai lembrar daquele jogo, né? Não, eu não vou lembrar. Puta que pariu. É que eu sei da história. 3-0 pro Palmeiras. Isso, o Romário então. no segundo tempo fez 3 gols, os malucos então, viraram. Você tá louco. se eu não me engano, ele era preparador físico nessa época. Tá maluco, velho. E aí ele me ajudou bastante, assim, me dando várias dicas, né? Vários toques, faz assim que é melhor, tal, cuidado com isso, tal. E isso ele conseguiu, até mesmo porque ele já conhecia o grupo, né? Eu tava chegando, então eu tava conhecendo os meninos. E aí foi bem legal. Aí eu fui me adaptando, me acostumando, fui me entrosando também com os meninos. E aí lá eu comecei a fazer, né? Tanto a parte de preparação física quanto a parte de fisiologia. E aí faço isso até hoje. Na verdade você batia escanteio mais ou menos isso. Tá bacana. E... Mano, é experiência. Então, e isso é muito legal, né? E trabalhar na base é gostoso, porque você acaba tendo uma proximidade maior, né? Com a molecada. Né? Eles são todos jovens, né? E ali você começa também já a mexer com o sonho deles, né? Sim. Porque principalmente na base ali quase ninguém recebe, não tem um salário. Eles vão porque gostam. Pelo contrário, eles gastam dinheiro, né? Com condução, com alimentação. Tem uns que moram muito longe, então a pegada é outra. Na parte do treino, os caras não pode deixar cair. 100% o sonho e o sonho e é o sonho. É o sonho. Sabe às vezes de estudos, né? Então, é que hoje em dia a federação, quando a gente vai participar de campeonato, ela exige, né? Os meninos ou eles têm que ser formados já no ensino médio ou tem que estar estudando. Mas assim, eles lá abrem mão de fazer uma faculdade, eles abrem mão de, sei lá, fazer outras coisas. O centro de treinamentos mais completo que tem, se eu não me engano, é do Palmeiras. E tem uma aqui que tem um alojamento e tem aula lá dentro. Tem professores lá dentro, se eu não me engano, é o do Palmeiras.
O São Paulo teve uma época que fez isso lá em Cotia A gente não tem também. certeza, mas o Flamengo deve estar fazendo também. É uma lei, né? Isso é uma lei, é uma exigência. Todos os clubes que oferecem alojamento, eles têm que dar o estudo. Entendi. Então, se o estudo é lá dentro ou não, Sim. enfim, Então, eles resumindo, têm todos os clubes que todos. têm alojamento. Que tem alojamento, Fala que como são- jogador, eles ficam. alojados, Antes do jogo, pré-jogo, eles. concentrados. Concentrado, tem uma concentração, vai, 2, 3, 4, um mês, uma semana, tem que ter um professor ali. Ou não? Não necessariamente. Tem alojamento. Quando é alojamento, quando o cara mora lá. Sim. Aí sim tem que ter. Quando é em questão de jogo, eu acredito que não, que geralmente vai concentrar 2 dias, então às vezes arruma até atestado. Entendi. Então eu acho que isso eles não exigem, eu não tenho certeza. Porque são clubes formadores, né? Então acho que tem até uma lei de incentivo e tal, enfim. Sim. No Juventus eles estão brigando para ter isso, né? E até falando, uma das estruturas mais tops do Brasil, ou de São Paulo, eu acredito que do Brasil seja de São Paulo. É em Cotia. Cotia lá é sacanagem. Lá não, eu acho que não tem para ninguém. Voltado pra. É que eles Os entenderam. garotos de Cotia, né? Lá Eles entenderam fera. que não só investir na base, na molecada, e ter a ideia de brincar com o sonho da molecada, é dar também um futuro pro moleque. Lógico. Porque parece que o Wendel Lira falou que ele fez uma pesquisa, que ele foi chamado para fazer uma palestra, 96% dos jogadores de futebol, mano, não dão certo, velho. O que a gente vê na televisão, que a gente assiste, da série A4 até a série A1, mano, é 4% dos caras. Isso eu tô falando em todos os estados. Sim, depois você só corta isso, não existe A4, tá? Não, um exemplo. Tá. Um exemplo. Beleza. Vai, a 5ª divisão do futebol brasileiro. Dali até a 1ª divisão, mano, é só 4%. Cara, Aí, não é nem isso. Se você pega aí os 38 clubes do Campeonato Brasileiro, é um ou outro, cara. Um outro não, né? Mas, certeza, é mais da metade, o salário é lá embaixo. Isso é fato. Isso é fato, não tem jeito. E é triste que muita gente com potencial perde essa oportunidade. Dois dos maiores exemplos que não vieram da base. O Michael, que tava jogando no Várzea lá, Sim. e depois foi descoberto pelo Goiás. Sim, E o próprio Patrick de Paula. O Keno, pô. O Keno. O Keno também. O Keno. No Nordeste, lá no jogou no Corinthians, que ele foi descoberto pelo centroavante, como que era o nome dele? Gente, ele é... É a idade. Ah, faz um tempinho. Mano, eu não gostava do futebol dele, que ele lembra centroavante tipo Jardel, tá ligado? Jogava no Durão? Gustavo? Não, Gustavo eu gosto. Você nem sabe que mandaram ele embora, tadinho. O jogo tá parecendo uma empilhadeira. Enfim, eu gostava do cara. O cara Sim. surgiu no futebol com 29 anos, se não me engano. Então. Não, às vezes acontece. O Copa Kaiser, um técnico passou. Mano, gostei desse cara, velho. Não, Tira aí. às vezes acontece. Acontece lá, fazendo. O cara deu certo. Sim. Não, é meio que assim, é uns caras meio fora da curva, mas às vezes acontece. Prepara, eu acho legal isso, porque prepara o jogador, se não der certo, se tiver 100 atletas ali, 96 não vai dar certo, só 4 não dá certo. É uma coisa que lá na comissão do Juventus a gente discute, né? Porque infelizmente é uma cultura do Brasil. Se você vai para fora, até fizeram uma reportagem com uma menina que tá na seleção dos Estados Unidos. Então lá, para você conseguir jogar num clube, você tem que estar estudando, você tem que ter uma faculdade, eles te dão isso. Né? Então a menina, ela jogou, acho que ela jogou até, não lembro se ela jogou no São Paulo, Eu cara. acho todo esse processo muito da hora, cara. Desde o futebol americano, basquete. Sim, o esporte tudo lá. O que o esporte promove Em geral, não é só o futebol, é no geral. O esporte promove lá. Sim. Pra você ter uma ideia, tem alunos que tem, tipo, os caras são mega... o cara nasce com um dom pra fazer aquilo. E às vezes eles pensam em algo errado, fazer errado. A primeira coisa que eles pensam, mano, eu vou perder a bolsa. Entendeu? Então tem isso, cara. Perder a bolsa, então isso é errado. Porque então não quero perder, porque Não, é meu futuro, blá, blá, blá. Aí os caras não fazem. Olha como põe na linha. Sim, e não só isso, mas assim, se de repente o cara não virar atleta, pelo menos ele já tem uma profissão. Né? Porque às vezes o cara ele vai se abdicar aí, sei lá, 10 anos da vida dele tentando uma coisa no esporte, e às vezes não acontece, porque às vezes tecnicamente ele não é bom, ou às vezes, sei lá, acontece uma lesão que ele não tem que parar. Então eu acho que... Mas isso é uma cultura do Brasil.
né, voltando essa menina, eu não lembro o nome dela, ela jogou em alguns times aqui do Brasil, não deu certo, o pai levou lá pra fora, lá pros Estados Unidos. Puta, lá ela já tá formada, aí ela se naturalizou, né? Sim. Vai jogar pela seleção dos Estados Unidos, até jogou contra o Brasil, se eu não me engano, agora aí, que teve os jogos. Então, assim, se de repente, porventura, acontecer alguma coisa dela não virar uma atleta, ela já tem uma profissão. E não só isso, você está dando educação. É um problema que a gente tem na base, porque assim, o Patrick de Paula passou por isso. O moleque estava na favela, o Luxemburgo falou, ele jogava lá no meio dos caras que estavam com um fuzil na mão. De repente o cara começa a ganhar 30, 40 pau, se ele não tiver uma estrutura familiar que vai ali, ei, calma, você está ganhando isso, mas calma, pé no chão. Muitos jogadores da base se perdem por causa disso, porque não tem uma estrutura familiar, não tem uma educação. Então o cara começa a ganhar muito dinheiro, ele começa a esbanjar, e aí ele esquece do principal, que é o futebol. Sim. E aí cai o rendimento, aí já era. Então eu conheço alguns que, com 20 anos, 21 anos, tinha tudo pra, estourar, tá jogando na várzea aí, porque não soube aproveitar. Na verdade, não vamos falar que ele não teve cabeça. Talvez alguém não... O processo também foi muito rápido. Blindou esse cara. De um ano pro outro, ele fez o gol do título do Assim, falando do Patrick de Paula. Sim. Não, ele vira muito rápido. E um tempo depois, agora no final do ano, ele já é um dos maiores meio-campistas da América. Mas é assim, o futebol vira assim. O Breno Lopes, que fez o gol da final da Libertadores, sei lá, o Libertadores foi em janeiro, fevereiro. Em setembro ele tava na Série B. Então, assim, você vira a carreira principalmente aqui no Brasil, o futebol, a carreira dos caras vira muito rápido. Você não vê aquele do Red Bull? O Claudinho, né? Então, ele octuplou o valor de mercado dele. Sim, então. E aí, cara... 8,5 milhões de euros. Ao mesmo tempo que os caras podem cair muito rápido, eles podem subir muito rápido. Sim. Tem um jogador do Mirassol lá, né, que até deu entrevista, coitado, ele tava quase desistindo, porque ele tava na draga. A entrevista dele, da avó dele também que tinha falecido, não sei, acho que é o Rodrigo, não é? Não, puta, eu esqueci o nome dele, meu. Ele foi campeão da Série D agora, tal, aí ele fez um gol agora, que ele até chorou. Contra o São Bento. Isso. Eu sei quem é. Cara, você vai ver a história dele, ele tava ali na pior mesmo, assim, pensando em largar. Aí, de repente, puta, vou ficar mais um pouquinho, aí. Não vou dizer que já é um craque, que já virou, mas certeza que a vida dele já mudou um pouco. Né? Então, tem muito disso, né? Eu já me perdi de novo onde a gente estava falando lá atrás, cara. Falando da base do Juventus. Isso. Que aí a gente entrou na molecada, tem que dar certo, tem que mudar, desenvolvimento da molecada, estudo, que aí tem que ter É uma coisa que eu acho muito importante. E aí os clubes deveriam passar a olhar com mais carinho para a base. Né? Não são todos que fazem isso. Né? Você vê aí o Palmeiras que começou a investir na base, você vê os resultados que já está colhendo. Né? Nesse ano, apesar com a pandemia, teve mais resultado com os moleques da base. Sim. Do que nos outros anos que já tinha uns caras mais, não da base, mas tinha uns caras mais experientes. Gabriel Menino, o Verón, tem o Gabriel Silva. Mano, você assistiu esse vídeo, velho? Obrigado pela curtida, mano. Ele curtiu lá, né? Eu vi esses caras felizão. Legal, pô. Marquei, fez o gol, acabou encerrada a partida, final de partida, coloquei Palmeiras, Corinthians e Palmeiras empatam debaixo de muita chuva. E marquei quem fez os gols. Sim, né, ele foi lá e curtiu. Deu uma moral, hein? Na página dele, velho. Na nossa, ele foi lá e pum. Não, mas é que assim, às vezes a gente... os caras jogam no Palmeiras e tal. A gente acha que os caras é meio mala, mas às vezes o moleque é tudo de boa, às vezes é tudo gente fina, então... mas é legal. Eu acho importante até pra eles, assim, darem essa moral também, sim, né? Acho que... Até porque hoje o atleta é diferente de antigamente. O atleta hoje é um popstar. E sendo um popstar, se você não dá atenção pros seus fãs, migão, você vai mas você vai ter que fazer uma escolha. Não, mas assim, acho que... Se você quiser ser um atleta popstar, continuar jogando muito, pra aí você tem visibilidade, você vai ganhar dinheiro com outras coisas também. Sim. Tá aí Neymar. Mas aí os caras mais bem Mas pagos, você tem que tomar cuidado para daí você não esquecer do futebol, né? Isso. E não fazer caca, né? Para os patrocinadores não cortar seu Entendeu? patrocínio. Então, mas aí é um
perigo que aí você também não fica muito na mídia. Aí se você não fica muito na mídia... Quem não é visto não é lembrado, né? Vamos supor, tem Kanté, Kimmich e o Casemiro. Casemiro é um monstro, ele já tá jogando bem há mó tempo, tá certo que tem um pouco de nível. Mas vamos supor, o Leicester lá foi campeão com o Kanté. Ficou mais tempo no... Não, tá Não, normal. tá bem. Tá funcionando? Não sei, tá apagado aqui, mano. Vê aí, aperta o Agora eu fiquei com medo. gravar. Deixa eu ver. Nós estamos gravando o áudio separado dele. Aqui, mano, Você pode falar, Pode faz falar, tempo que você tá mano. aí, né? Eu tô vendo que tá gravando, pode falar. gravando ainda. Depois ele corta, depois ele edita. Não, vai na íntegra, eu corto o começo e o fim. Então já vai na era. íntegra. Ó, minha mulher tá aqui, minha assessora de imprensa, Isso, Denise. aparece aí, Uhul! aparece aí, Dá um aparece oizinho, aí, vem cá, vem cá. aparece Aê! Tá dando uma ajuda. Tá fazendo até a assessoria de imprensa lá. Minha assessora, isso aí, ó. É. Já mexeu na câmera aí, ó. Mexeu de novo, aí, ó, pronto. Peraí, então. Tá. Tá gravando uns videozinhos, jogando. É? Possivelmente jogando, fazendo um seu marketing. Tá suave. Aí. E então, mano, basicamente é isso. Eu queria mesmo assim falar bastante da base, porque A gente se perde futebol futebol é foda. Que vem a semana passada. Semana passada a gente fez um ensaio, não sei se você assistiu. A gente fez um ensaio falando do Brasileirão. Mano, o que a gente fazia em casa. Inclusive a gente decidiu criar esse canal, a gente tinha outro, Futebol e Futefilho. A gente queria trazer algo engraçado, de humor, que é o que a gente fazia no sofá de casa. A gente assistia o jogo, ficava fazendo umas piadinhas, a gente fez o canal, deu certo, tava dando. Mas aí o menino desanimou, ele fez quando não queria gravar. Todo bel pra cima de mim. E aí eu Não, mas é que tem que fazer o que gosta. Você não queria ficar nessa resenha aí, meu? Me chamando 2 semanas pra fazer a última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu falei, não. Aí eu Ah, deixa eu terminar. então Aí é os dois, eu- então, meu. Deixa eu terminar, joga o Belo. Aí É. eu desanimei também e tal, aí a gente deixou esse em stand-by, mas a gente já pensava em voltar. Aí a gente criou esse canalzinho de podcast justamente pro menino aí. Legal. Assiste o nosso primeiro vídeo, o trailer, você vai entender por que a gente criou. Trailer? O trailer. Não é trailer, é outro nome que eles usam agora. Gastou. Não é trailer, eles usam outro negócio, outro nome, não é? Vocês que são dos ingleses aí, dos ingleses. Não, é trailer, porque Não é, um mano. vídeo de apresentação. Puta, eu depois vou lembrar dessa palavra. Apresenters são... Não é, mano. Não, teaser também não é. É teaser, isso! Mas não é teaser. Não é mais trailer, é teaser. É que teaser Trailer é coisa de trailer filme. trailer. Então, o teaser é algo de 30 segundos. Você pega um filme de 3 horas... Não, tá, beleza. Não precisa me dar toda essa explicação, não, cara. Eu nem quero saber disso, não é da minha área. É, Mas mano. aí a gente porra. gravou semana passada, tipo, um ensaiozinho do brasileiro, bem o que a gente fazia no sofá de casa. Legal, legal. Aí a gente quis criar isso, a raiz de toda a criação do canal Futebol e Futefilho, desse novo formato, num novo canal, foi essa. A gente trazer a discussão entre pai e filho, um sendo palmeirense e outro sendo corintiano, que a gente fazia no sofá de casa, né? Legal. E aí no ensaio da semana passada a gente até ia tentar abordar alguns assuntos, a gente falou, pô, não, vou esperar o entrevistado porque ele pode elucidar muito melhor isso, né? Que é o caso da divisão de base, o porquê que um jogador, talvez na mão de um técnico, jogue e na outra não. Porque o futebol hoje em dia, se você vê, antigamente tinha mais craque. Sim, Tinha mais craque. sim. Só que a gente não pode falar que é culpa do futebol, culpa de um técnico ou de outro. Porque hoje o futebol se profissionalizou. Hoje nós temos um preparador físico e um fisiologista, aproveitando, né, um dos caras que mais levantou a bandeira da importância de um preparador físico e de um fisiologista, Paulo Paixão, que foi preparador da seleção, e temos um preparador que foi técnico da seleção, Barreira. Sim. Não só ele, né? O Thiago Nunes também, ele era preparador físico e aí agora tá como assim, treinador. isso não é que igualou os jogadores, a qualidade técnica, mas talvez um jogador que podia ter um pouquinho mais de gás, ele não tinha, e agora o preparador... Na verdade, assim, a comissão de um clube, ela é muito ampla, né? E é tudo pensando nos 120, 130% dos jogadores. Então, é tudo pensando no atleta, né? O treinador ele tem que ficar preocupado na parte tática, ali, na parte mais técnica do seu clube. Então, geralmente, do seu grupo.
Então, não é só o preparador físico e o fisiologista, ainda tem a nutrição, tem o médico, e muitos clubes já estão com um psicólogo, né? Então, assim, é uma comissão muito ampla para conseguir, assim, dar a melhor condição pro atleta para ele desempenhar o futebol dele dentro de campo. E aí, o treinador que vai mexer na tática. Aí é com o treinador. Por isso que tem muito jogador que, porra, treina pra caramba, o cara é um leão no treino. Acontece, Mas a cara, hora que acontece. chega no jogo, ele esquece, ele pipoca. Ele Não, mas acontece. Não, mas velho, o psicológico do cara não tá preparado para aquilo. às vezes acontece mesmo. Acontece. Infelizmente. Aí, o que acontece? Né? Nós, como torcedores, eu vou até citar um exemplo, não sei, mas quem sabe um dia a gente vem fazer entrevista com nós, aí eu te dou, você tem a oportunidade de explicar, porque tem muita gente te xingando, te criticando. Aí eu vou dar um exemplo que acontece de jogador tipo o Lucas Lima, velho. Pô, o cara jogava, mano, muita bola, melhor meia esquerda do Brasil. O cara veio pro Palmeiras e sumiu o futebol dele. A gente já subiu um pouco antes. Aí o que eu converso com ele, às vezes a gente criticar um cara desse, eu te critico, mano. Eu te critico. Não, o jogador tá aí pra ser criticado também. Não tem jeito. Se eu futebol, Sim. se algum dia você der entrevista pra gente, se Deus quiser a gente espera isso, eu vou perguntar pra você, cara, você se critica? Você olha no espelho e fala, eu tô jogando o que eu jogava? Você se não, velho. Então, é porque é uma coisa que vai muito além. Né? A gente tem que conversar, porque às vezes, mano, pode ser algo muito mais louco do que a gente imagina. Não é um negócio que fica totalmente exposto, assim, que todo mundo fica sabendo, tipo, a situação lá familiar do cara. E a gente realmente entendia que ele tava mal. Ó, a gente pode, vou dar um exemplo, e um pouco mais além, o Adriano, velho. Não, o próprio Nilmar. O Nilmar tava com depressão, pô. Foi um puta jogador no Corinthians, no Inter. Que na minha opinião seria titular na centroavância do Brasil em 2010, 14 e 18. Porque não tinha centroavante igual a ele. Não. O Adriano. E aí depois, infelizmente, do falecimento do pai dele, cara, o cara... E às vezes, não sei... Pode ter sido isso. Ou às vezes até assim... O acúmulo de várias outras coisas. Às vezes até o pai dele era aquele cara que segurava ele, né? De repente aquele cara que, peraí, vai jogar bola. Sai daí, vai jogar bola. Sai daí, vai jogar bola. De repente aquele cara linha dura, assim, né? Porque às vezes precisa, mano. É aquilo, o cara veio da favela. Hoje o cara tá contando moeda pra andar de busão. Amanhã o cara tá com um puta carrão ganhando dinheiro. Então, às vezes sobe pra cabeça. Não sei se é o caso dele, né? Mas às vezes o pai dele era aquele cara que, seu negócio é futebol, vamos jogar bola. Não sei. É uma coisa que acontece. Não dá pra saber, é só ele pra, né? Então, voltamos. Voltamos ao Brasil. O que aconteceu aí? É o seguinte, começamos a gravar 1h da tarde e voltamos às 4. já estamos... Nossa, 8 horas da noite do dia seguinte. Tipo 3 dias depois. A gente lutou pela sobrevivência aqui, porque acabou a luz. Teve um Minha barba até apocalipse cresceu um zumbi. pouquinho. Minha barba deu uma crescida, não consegui, só eles conseguiram fazer a barba. Meu Deus, mano. Acabou a energia, gente. A gente teve que dar uma pausa e gravar de novo. E gravar de novo não, né? Iniciar. A gente quer uma segunda parte disso daqui. Segunda parte, vai. Onde a gente tinha parado mesmo? Você que lembra? Eu ia falar bem do Adriano, depois de tanto vocês terem machucado ele, tadinho. Fala. Então, é o seguinte, a gente vê pelas redes sociais do Adriano que ele não é de esbanjar tanto. Sim, ele é simples. Ele anda tal, mas, mano, é um bagulho pra Ele ele. é do povão, ele né? gosta. Ele não precisa disso. Igual ele falou. Lógico. Da favela, eu vim da favela, eu voltarei e ele fica lá curtindo com a galera. Ele não Tá gosta de tudo esbanjar, certo. mas você tem que entender que assim, é da cultura do cara. O cara, se ele tiver dinheiro pra comprar um Gol, ele vai fazer as mesmas coisas de Cherokee. Entendeu? Pra ele não importa qual carro que ele tá. Ele quer estar naquele lugar. Sim. Ele pode ir a pé, de Gol ou de Land Rover. Mostra até a humildade dele, né? Não esquecer as raízes também. Sim. Uma coisa que um tio meu fala, mano, não importa onde você chegue, não esqueça suas raízes. Essa aí eu também conheço. Curiosidade, né? Nem passou pela cabeça. Mas, mano, um bagulho que eu lembrei nessa pausa, cara, que a gente falou de Zé Roberto, a gente falou do quando você trabalhou no Atibaia. Eu lembro de uma vez que eu vi lá o seu Instagram,
Cara, você tirou foto com o técnico do Palmeiras, que era o Roger Machado, com o Zé Zé. Mas Roberto. conta a história aí, conta a história. Eu tava no Atibaia ainda, né? E aí era um jogo de preparação. Então, no jogo amistoso que eles fazem, sempre nas pré-temporadas tem esses jogos, né? E aí marcaram um jogo lá no Palmeiras, lá. Foi em 2018. Ainda tava Gabriel Jesus, ainda tava... Ah, a Patota campeã brasileira toda. Não lembro agora se... Eu só não lembro se foi em janeiro de 2018 ou janeiro de 2017. Tava o Cannon, tava o William, o Daverson. Acho que Davinho. Acho que eles são de 2018. Eu não lembro, enfim. O Roger Guedes tava? Porque o Roger Guedes foi... Eu acho que ele saiu antes do final do campeonato. Ele não tava. Acho que ele saiu no meio. O Roger Guedes não tava. Eu lembro do Cannon. Tava o Diogo Barbosa, tinha acabado de chegar. Aquele que fez Matrix, o Keanu Reeves? Não? Enfim. O Diogo Barbosa tinha acabado de chegar no Palmeiras. Então acho que foi em 2018, eu não lembro agora. E aí a gente foi fazer um jogo amistoso lá. Bacana, a gente conheceu lá o CT, baita estrutura ali na Barra Funda, né? E aí o Zé Roberto já não estava mais jogando. E aí ele foi lá, cumprimentou todo mundo da comissão. Mesmo, na época a gente era da A3. Mesmo assim ele foi lá, cumprimentou todo mundo, cumprimentou os jogadores, cumprimentou a gente, tirou uma foto, né? Não podia ficar sem, né? Pô, o cara é fera no futebol, né, meu? Então, não dá. E foi até legal pela humildade, né? Não só dele, como de outros jogadores. O William, o próprio, na época, o técnico, né? O Roger Machado foi lá, cumprimentou a gente. Porque, pô, os caras são um time de Série A. A gente tava na A3, né? Do Paulista. Então, e aí foi legal, assim, da parte deles ter essa humildade, cumprimentar todo mundo, tratar igual. Isso foi legal. Isso marcou, assim, isso é uma coisa que eu não esqueço. Por isso que eu torço pro Roger Machado até hoje, só por causa disso. Pro William, o Deus Versão. São caras que a gente vê que assim... Devinho, uma vez eu tava lá no shopping, e, eu acho que eu tinha levado você pro teatro. Eu tava no teatro, não tava com você. E aí eu tive que ir lá no West Plaza, pegar a camiseta de uma da corrida do Ayrton Senna. E aí, teve um enrosco na organização, não chegaram as camisetas, o cara falou, mano, só daqui 2 horas, velho. Falei, amor, vamos dar um rolê no shopping. Daqui a pouco eu vejo uma muvuca, mano. A hora que eu olhei, eu falei, amor, quem tá ali, velho? Ela, quem? Eu falei, o Davinho. Que Davinho? Quem é ele na fila do pão? Eu falei, mano, amor, o Daverson. Aquele, mano, que faz uns gols, toma umas faltas, dá umas piruetas. Ela, eu sei quem aquele doidinho. Aí ela, a gente tinha um canal, Fute Pai, Fute Filho. Vai lá, tira uma foto com ele, fala pra ele falar alguma coisa do canal. Eu falei, difícil esses caras da moral, assim, tá? É difícil. Principalmente pra alavancar outra coisa que não tem, né, nada a ver com o cara. Aí ela falou, não, vai lá. Eu falei, puta, vou zoar, né? Eu, palmeirense, Daverson, jogando no Palmeiras, eu falei, vou zoar meu filho. Corintiano. Eu falei, Daverson, meu filho é corintiano, pô, tem como gravar um vídeo pra ele? Mano, o maluco foi, assim, de uma afinação na brincadeira, sem extravasar nada. Tem muito cara de ser gente boa, velho. Muito. Mano, vamos pensar aqui, qual jogador do Palmeiras tem cara de ser chatão, velho? Mano, nenhum, Felipe Melo. Não, Felipe Melo. Não, ele deve ser, mas se você trocar ideia com ele deve ser uma gente boa também, velho. Te amo. É só nunca cara critiquei. de mal, mano. Mas ele deve nunca ser critiquei, muito nunca critiquei. Não, critiquei critiquei só sim. falando em Palmeiras, você prefere Diogo Barbosa ou Vitor Luiz? Vitor Luiz. Que droga. Mas que coisa, mano. Chupa! Não, é que assim... Não é que eu pensando na carreira como um todo, se você for analisar, o Diogo Barbosa, ele fez no Cruzeiro, ele foi muito bem. Sim. Tanto é que 3 vezes melhor lateral. Sim, lateral esquerdo. Tanto que ele jogava no Botafogo e o Vitor Luiz foi pro Botafogo pra substituir ele quando ele foi pro Cruzeiro. Então. Sim, mas no Palmeiras, a história que ele tem no Palmeiras, por tudo que ele já conseguiu no Palmeiras, e eu acho que tecnicamente o Vitor Luiz ele marca melhor, né? O Diogo Barbosa acho que ele sobe muito e tal. A gente combinou isso? Não, a gente combinou? Não, foi até pego de surpresa. Vamos lá, se a gente fosse montar um time com ala, vou mudar um pouco a pergunta. Se você for montar um time, em vez de lateral esquerdo, certo, com ala esquerdo, ala, talvez Diogo assim, Barbosa ou Vitor Luiz? Não, é Diogo Barbosa, né?
De repente, assim, dependendo das condições do time, você até colocaria o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa. Sim. Sim. Isso é o que eu sempre falei pra ele. Eu vejo É o que o futebol. Palmeiras tá fazendo com o moleque lá, o Lucas Esteves lá, que tava na lateral. Não está e agora- mais? Agora não, é que uns jogos ele faz na lateral e outros ele faz na ponta. Sim, Tá. Não, é porque ele Esteves. Se ele Esteves, ele não está mais. Até porque o titular é Caraca, é a segunda zoada, mano. Pelo Não, amor de tá Deus. difícil. Segundo tempo, parceiro. Acabei de almoçar, mano. Ó, energia tá. Do tiozão tá pá! Não, mano, e olha que eu nem falei do Matias Vina, velho. Não, nem fala. Se ele deixa quieto. vinha, ele não veio? Aí, Viu? Nem Terceiro. devia ter citado isso, E cara. o Scarpa? Que Scarpa direto da marcação. É. Mas o Matias Vina é melhor mesmo que se Daniel Pedro. Mas assim, agora, eu sempre tive vontade de ser, como todo Brincadeira. moleque no Brasil, a maioria, sempre tem vontade de ser jogador de futebol. E eu assisto, joguei bola quando pequeno e tal, eu tentava. Mas uma coisa que eu explico pra ele, como eu vejo o futebol. Como eu vejo qual jogador é melhor do que o outro. Analisando a função do cara. Como eu vejo que o Vitor Luiz é melhor do que o Diogo Barbosa? Ofensivamente, pra mim, o Diogo Barbosa é nota 8. O Vitor Luiz é nota 7, tá bom? Mano, toda vez que ele vai fazer essa comparação rapidinho, ele só usa 8 e 7. Ele nunca usou É, 9, ele nunca não usou tem. 6. Ele No nunca vocabulário usou dele não tem. Não, é só porque 8 eu dou. e 7. Entendi. Não é que a minha nota para os dois. Tá, um é nota alta e nota B, enfim, não precisa ser 8 e Isso. 7. Você pode falar O então Arana 7 e 6, pode falar 9 e 8. É 8, pra mim o Diogo Muda um Barbosa pouco, então. ofensivamente é nota 8. E o Vitor Luiz, pra mim, é nota tudo bem, 7. claro. Só que o que acontece? Quando eu vou trazer pra marcação, o Diogo Barbosa é nota 6 e o Vitor Luiz é nota 7. E se você 7 ou mais, 8. Então se você somar as notas ofensivamente e defensivamente, o Vitor Luiz é mais completo. Não significa que ele seja inferior ao Diogo Barbosa. E também São tudo... funções que eu posso usar ele dentro de campo. E às vezes depende até do esquema tático do próprio treinador, né? Sim. De repente, se é um treinador mais retranqueiro, né? Não sei. Talvez ele opte por Vitor Luiz, mas se de repente é um treinador mais que gosta de propor o jogo, talvez o Diogo Barbosa seja a melhor opção. Sim. Isso também Eu vejo o Diogo Barbosa da linha de meio campo pra frente, ele, pra mim, hoje, assim, ele ainda briga com os melhores laterais esquerdos que tem, do meio de campo pra frente. Defensivamente, ele ainda tem algumas falhinhas de marcação. Coisa que, assim, vamos jogar pra lateral direita. Já o Fagner. O Fagner é uma marcação, pelo amor, velho. Não, e ele ataca bem também. E ele ataca assim, bem. ele não é o completo. melhor lateral atacando, ele não é. Porém, se você somar ele defensivamente e atacando, ele é o melhor lateral. É. Não, na minha opinião, acho que ele é o melhor lateral do Brasil. Agora tá voltando o Rafinha, né? Flamengo, né? Tá voltando mesmo? Pra mim não interessa. É, não, mas eu De verdade, pra mim não interessa. não sei, eu acho que talvez o Fagner ainda seja melhor que o Rafinha, sabia? Não sei se Verdade, foi uma verdade. loucura isso, mas... Então somos dois falando. Cara, eu gosto do Fagner. Uma vez eu Eu perguntei gosto, pra ele e ele eu falou gosto, disparadamente. É que todo mundo sabe qual é o maior problema dele com o Fagner. Qual? Geralmente essa hora que você fala é que ele é muito agressivo. Totalmente agressivo. Ele é maldoso. Ele é maldoso. Ah, mas maldoso por maldoso, o Felipe Melo também, né? Assim, ele é maldoso. Ele chega duro. Sim. Às vezes, não. Vou reformular. Às vezes parece que eu falo que o cara é maldoso, porque o cara tem uma má índole. Não. É que assim, ele chega firme Ele mesmo chega duro. Ele chega duro. Só que às vezes mesmo. ele perde o tempo da bola em lances que são completamente desnecessários. Ele chegar duro daquele jeito e perdeu o tempo, parceiro. Você vem pra dar uma bicuda na bola. Você perdeu o tempo da bola. Onde você vai acertar a bicuda? E às Na vezes quina, é mesmo, né? na quina do joelho do maluco. E é um lance desnecessário. Sim, É sim. aí que eu pego. Vamos supor, o cara tá numa linha de fundo lá, fazendo firula. Ele vem pra fazer uma marcação, não sei se já aconteceu esse lance, mas enfim, é um exemplo. Aí ele vem pra fazer a marcação, ele vem, mas chegando que nem um touro. Então, era isso. Aí o que eu cara ia puxa a bola, mano, ele levanta o cara 3 metros. E é um lugar que não seria necessário fazer Mas aquilo. às vezes essas atitudes dele, por exemplo, é o que faltaria no Lucas Lima. Sim. Voltando Arrasa. lá, que você falou aquela hora, né, do Lucas Lima. Acho que é isso que falta nele. Sim, arrasa. Eu Então, acho por isso que eu não... talvez ele deveria diminuir um pouco, né? O Fagner, diminuir um pouco. Sim. Mas até aí também, acho que é melhor um jogador raçudo, assim, do que um jogador que... Não, é a Fagner. única coisinha que se eu fosse técnico dele, falou, Fagner, mano, Cuidado.
Eu preciso de você. Você é importante pra mim, cara. Sim. Então, assim, cuidado, porque assim, eu entendo que você chega duro. E eu quero que você chegue duro. Mas Porque cuidado aí ninguém pra não... se cresce em cima da sua lateral. O ponta, aquele ponta fumaça, na época que, né? Quando eu comecei a gostar de futebol, 85, que era tudo nome assim, né? O fumaça, o casca grossa, casquinha. Mano, agora aquele maluco, aquele ponta esquerda que vem, pedala daqui, pedala pra cima de você, Fagner, ele não vai fazer isso. Sim. Mas isso daí já é um negócio que você vai ter que ir conversando e consertando igual quando o Mancini chegou no Corinthians. O Mancini chegou, passou um tempinho, o Gabriel parou de tomar cartão amarelo com 5, 10 minutos de jogo. Sim. Mas então... Aí ele passou o 3 Fagner jogos sem tomar cartão amarelo, mas- no quarto ele foi expulso. Não, mas... Parou! A meta era o Parou amarelo. por ele 4 cumpriu. dias. Não, ele cumpriu. A meta era o amarelo. Ele cumpriu, não tomou. Mas é uma coisa que a gente estava até comentando no outro vídeo, que a gente parou, porque aí agora tem um profissional que posso falar nisso, também tem a questão do jogador, do desempenho do jogador, muito da condição física. Você vê um jogador, não tá jogando. Lembrei o Jadson. Lembrei que a gente tava conversando. A gente tava falando do calendário. A gente ia entrar no assunto do calendário da CBF, droga. Tá. A gente Então ia falar, entra. que a gente ia falar do cansaço do jogador. Sim, por causa dos Desgaste. exames, do desgaste e tal. Que o Abel Ferreira tava criticando lá o calendário. E não só o Abel Ferreira, né? Não, Ele, o calendário do futebol brasileiro, ele é insano. Ele é insano. Então, igual foi o que o presidente Esquece. da CBF falou. Os clubes assinam pra jogar 80 jogos. E a eles gente aceitaram, monta o calendário com os né? 80 É que aquilo, jogos. aceita, mas isso é insano, cara. Sim. Se você parar pra pensar em... Comparando o campeonato europeu, por exemplo, isso é insano, cara. Não precisa nem comparar, primo. É só fazer uma questão de se é bom pro corpo humano, velho. Não. O problema é dos clubes que ganham todos os jogos. E Não, Então, é. não, o Palmeiras acho que chegou a fazer 3 jogos por semana, pô. Não. Você tá maluco, cara. Aí não é uma questão, é competência, tá? Não é problema. É competência. Existe uma diferença. Sim. Não, é que assim, foi bom pro Palmeiras, né? Assim, mostrou. Sim. E não só isso. Mas não, tô respondendo o cara que falou isso. Não velho. é um problema o Palmeiras ter. Não. Não, isso é competência. Sim. E agora, se você se diminuísse a quantidade de jogos, talvez o Palmeiras chegaria até em 4 competições. Ou talvez o Corinthians, que não chegou, chegaria em uma, porque estaria descansado, teria mais Ou tempo para os outros descansar. clubes que não tinham o elenco do Palmeiras chegariam e se Sim, preparariam mais pra ganhar do sim, elenco do Palmeiras. sim. Mano, na última semana foi Libertadores. Não foi Libertadores. Foi Brasileirão, Copa do Copa do Brasil Brasil. e Clássico contra o Corinthians, velho. Não, fora que o Palmeiras ele foi campeão da Libertadores, ele foi pro Mundial, voltou jogou, perdeu. Silêncio Luan. constrangedor aqui, silêncio constrangedor. Luan. Mano. Cara. Acontece. Aí ele voltou, aí fez o jogo. Na disputa de acontece. terceiro e quarto lugar. Não, aí o Luan já não tava, aí não é culpa do Luan. O time, eu entendo que Mas vai psicologicamente... chegar na Copa do Brasil. Psicologicamente eles foram preparados psicologicamente para disputar o título. Quando eles perderam do Abalou Tigres, geral. abalou geral, Abalou abala. geral, entendi. E eles entraram para disputa de terceiro e quarto lugar assim, porra, mano, quer saber, parceiro, com todo respeito à torcida, foda-se, velho. Não, Eu vim aqui, eu pensaria assim, pô, lógico, tem o lado profissional, papapá, mas existe uma coisa que eu falo pra ele, o consciente e o inconsciente. Não, a Às vezes você quer motivação fazer é algo outra. consciente, mas inconsciente seu corpo fala, mano, Não vai dar bom não, hein? caralho, velho, você veio aqui pra pegar o Bayern, mano. Não, e a motivação é outra, cara. Não tem jeito. A gente conversa assim com a molecada lá. Às vezes a gente vai fazer um jogo amistoso, a gente leva fumo, porque os moleques... Não que os moleques façam um corpo mole, não é isso, mas é que realmente a motivação é outra. E às vezes vai pegar um time grande, um Corinthians, um Palmeiras, tenta brigar de igual. Briga de igual. É meio louco Eu isso. lembro quando você falou que tava se preparando que pra legal, parece Copinha de o Corinthians, 2019. realmente. Mano. A Copinha de 2019, você falou, mano, os moleques estão vindo forte, velho. É. Pegou uns jogos treinos aqui com uns caras, um time forte e os moleques batendo de frente. sim, só. então. Os que a gente viu, eles foram lá. Porra! Aquele ano... Né, foi pro bandeirinha? Atlético Mineiro. Né? Centroavante, como que é o nome do teve centroavante uma lá? galerinha aí, né? Não, que era mas de é que 2019? o- Ele sofreu um pênalti claríssimo. É que o problema ali, coitado, não é culpar, né?
Mas a nossa dupla de zagas foi muito segura durante todos os treinos. Durante Mas aí os 2 gols que a gente tomou foi em cima de um zagueiro que, mano, o zagueiro ele é muito bom, cara. Só que infelizmente ele falhou ali. Aí a gente tomou 2 gols. Aí, puta, mano. Não, mas aí ainda assim, incendiou. Fizemos um 2-1, incendiou. Se o Bandeirinha tivesse... Você viu, Bandeirinha? Não, mas não. Você viu aquele pênalti? Você viu, parceiro? Eu tô ligado, você olhou pra torcida. Você tava na mesma linha, malandro. O maluco fez um pênalti claro. Mas enfim. 2021 já foi. Já era, parceiro. Bandeirinha, é nóis. Não, já era. Mentira, aliás, não. Tô magoadão. E o que foi? Tô magoadaço, não é nós não. Mano, eu não quero te ver mais. Mano, é futebol. Uma coisa que a gente podia... que eu ia entrar no assunto, que é a questão disso. Você pega um jogador que, porra, o cara tava jogando pra cacete, aí vai pro outro clube. Cai, né? Só de mudar o tipo de preparação física de um clube pro outro, o cara pode piorar o rendimento? E o rendimento e a preparação física influencia na parte técnica do cara? Mais ou menos, né, cara? Influenciar na parte técnica, pensando assim, o cara tá com a perna pesada, que a gente fala, às vezes ele vai errar um passe, ele vai errar um cruzamento. Ele perdeu a parte técnica por conta da condição física. Mas falar que assim, vai mudar, um exemplo, o Rony deitou e rolou no Atlético Paranaense. No Palmeiras, ok. Sei lá, acho que ele foi artilheiro na Libertadores. Mas isso aconteceu. Mas, cara... Ele tava lá na disputa do Rei da América. Tá se escondendo aí por quê, mano? Aí, por exemplo, você pega assim... É que o Luan... mano... o Luan Luan... na disputa, você quer Rony, o quê? vou te dar o direito de resposta. Vim trocar ideia com nós. Mas assim, eu penso como... nessa questão, eu é torcedor, velho. Coraçãozão. Não. Mano, trocar Dudu. Com entendeu? Todo respeito. Parceiro, se eu for jogar bola contra você, velho, eu não vou te achar nunca. Nunca. É porque ele corre pra caralho. Porra, eu não vou achar nunca o cara. É uma coisa que meu pai me ensinou, falou, mano, se você não sabe fazer o que o cara faz, senta na arquibancada e bate palma. Lógico. Tá? Então, não é essa a questão. Eu bato palma pro que você faz. Até porque você realizou um sonho que a maioria dos moleque... Claro. Né? Mas na moralzinha, pro Dudu. Mas o que eu penso é... as pessoas falarem, Rony, aí eu olho e falo, cara, a gente é o Dudu, velho. Não, mas assim, baixou o nível, mas eu acho velho. que não é... É inegável, desculpa, baixou o nível. Pra mim, Não, mas é que eu acho que não é nem comparar altura. Acho que a questão não é nem comparar o Rony com o Dudu, porque o Dudu foi o Dudu, até chegar um outro jogador é diferente. A questão são os erros técnicos que o Rony tem. Ele erra passe. Sim, passe daqui e ali. coisa simples. Essa é a questão. Acho que é isso que a gente tem que analisar. Ele só sabe correr com a bola. Ele não sabe fazer Ele fez um puta cruzamento que eu acho que foi cagado, mas ele, na final da Libertadores. Caralho. Foi legal. Mas pique de Jalminha. Mas você só vê, ele só fez esse cruzamento. Ele não acerta outros cruzamentos, entende? Acho que é isso que que tem que prestar atenção. Não vai ser igual o Dudu, nem a pau. Outro jogador não vai ser igual o Dudu. Não tem jeito. Dudu é Dudu, Rony é Rony, Keno é Keno. Não tem jeito. Mas eu acho que o problema do Rony é esse. Falta uma melhora técnica nele. E aí eu não consigo entender, porque no Atlético Paranaense, o cara... Acertava tudo. Ele foi herói, cara. Sim. Lá. E de repente chegou no Palmeiras. Aí eu não sei, são muitas variáveis para você analisar. Então, de repente, é uma parte psicológica do cara, não sei. Passou a ganhar mais? Não sei. Tá longe da família? Não sei, não dá para saber. Tá com algum problema em casa? Também, que ajuda ele. Isso. Tá certo que o meio-campo do Palmeiras é maravilhoso, mas no Atlético Paranaense tinha o Bruno Guimarães que tava voando. Não, esquema tático. Ele tá Atlético falando... O quê? O meio do campo do Palmeiras? Atlético. O meio do campo do Palmeiras é muito bom, mas o do Atlético Paranaense... O do Atlético Paranaense tinha o Bruno Guimarães que tava voando. Sim, sim. Não, então, e é uma coisa que eu sempre defendi uma questão também. de variáveis. Que aí nesse caso eu defendia. O pessoal falava assim, porra, Rafael Veiga no banco. Eu falei, gente, calma. Meu Deus, vamos lá, mais meia hora de Rafael Veiga. Não, então não boicotando, velho. Não, mas por exemplo, você pega eu assim, acho que é um jogador Gustavo que pode Scarpa render no Fluminense. muito mais. Gustavo Scarpa no Fluminense era no Palmeiras ele é outro. E aí? Tá entendendo? O cara desaprendeu. O próprio Lucas Lima. Esqueceu? Lucas Lima no Santos é no Palmeiras é outro. Esqueceu. Luan no Grêmio. Qual dos Luan? Não lembra disso aí não, mano. No Corinthians é outro. Na moral, sim. fala. Entendeu? Então, não sei, cara. Não... São É coisas... difícil. E aí é difícil. Às vezes a imprensa cai matando em cima, mas é aquilo, não sabe o que tá acontecendo por trás. É o que eu sempre falo pra ele. Entendeu? Não sabe o que o Luan tá passando. Será que o Luan não tá com algum problema? Não sabe. A gente do lado de Será cá que o não salário sabe. tá
em dia. Tem isso também. Tem várias coisas, assim, né, meu, que é difícil. Às vezes os caras caem matando em cima e, pô, calma lá, né, meu? É um ser humano que tem ali do outro lado. É né? um ser humano que tá ali do outro lado. É um ser humano. E na questão, você acha assim que da preparação da base, você citou algo muito importante, que ele não tem os princípios básicos do futebol, que é domínio, passe e chute. São os 3 princípios básicos do futebol. Não, pelo amor de Deus, hein? É que eu acho, assim, ó, aquela mas você partida acha que é de uma longe... como você vem da categoria de base, você treina a categoria, prepara a categoria de base, você acha que é uma falha da categoria de base? Não, acho que primeiramente é uma falha dele. Mas poxa, o técnico dele lá atrás, na categoria de base, não poderia ter... É uma coisa que a gente conversa muito... Ele fez e ele deixou de... Não quis continuar, não quis dar continuidade no A gente conversa muito com os meninos lá no Juventus. O jogador também ele tem que usar a cabeça. Pô, eu sou mal em domínio com a perna esquerda. Cara, acabou o treino, vai treinar lá domínio com a perna esquerda, mano, depois do treino. Então, né? O Rogério Ceni depois do treino, então, os mas caras aí falam... a fisiologia vai lá, não dá 50 chutes que senão vai estourar você. Eu nunca proibi nenhum jogador. Esse negócio que a fisiologia proíbe, não é bem assim. Então tem jogador aí não fora é bem contra assim. vocês. Não é bem assim. Por que você não treinou depois do treino? Porque assim, eles falam que, isso daí foi... Eu não lembro o jogador, tá? Mas não foi um só. Falou, perguntaram pra ele num bate-papo em um programa de televisão, por que sumiu os jogadores, os batedores de falta, tal. Aí, porque o jogador, quando terminava o treino, ele ia lá e ficava treinando mais 2 horas bater falta. Aí então por que vocês não fazem? Então, porque a gente faz um exame, que eu não sabia o nome, e aí fala que não sei o que. Então eu tenho aquele treino, eu tive 2 horas de treino em X intensidade, então eu não posso depois dali ficar batendo mais 2 horas de falta, porque numa falta dessa, se o meu XYZ tiver mais alto, eu posso, numa pancada na bola, eu posso me lesionar. Não, isso é fato. Aí a fisiologia pede pra gente dar uma preparação física, pede pra... Só que aí o jogador que tem consciência, ele vai chegar no cara e falar, mano, só que eu preciso melhorar isso. Aí entra no ajuste de treino. Porque realmente é aquilo. Aí o fisiologista, diminui um pouco aqui. O fisiologista, ele tem que saber dosar o treino. Então assim, depois do jogo você não vai botar o cara para ficar cobrando falta. Depois de um treino intenso, você não vai botar o cara para cobrar falta. Mas de repente depois de um treino da academia, tá mais tranquilo, vai lá cobrar uma falta. Ou não tem problema, isso é tudo questão de conversa, que aí tem que ter uma... Ou no treino físico, que você faz, você ajusta o treino do cara. Às vezes assim, para você tirar a responsabilidade, você se joga para outro. Fato, entendeu? né? Às vezes acontece isso, cara. Sim. Entendeu? Não é que eu também estou livrando. De repente o fisiologista falou para ele, não é para você bater falta. Pode ser que tenha acontecido isso também. É que eu acho que tem que ter ali uma noção, um bom senso. No Juventus a gente fala para os moleques. Pelo contrário, a gente até fica em cima. Pô, hoje em dia realmente mal tem cobrador de falta. Nossa. Lá a gente tem nosso zagueiro, ele é um zagueiro canhoto, a longa dele, né, que a gente fala, o cruzamento, né, a bola longa dele é perfeita. É perfeito, ele põe a bola na zaga aqui, ó. Aqui, ele põe a bola onde ele quer aqui, ó. Ele é muito bom. Só que para cobrar falta ele não sabe, ele não consegue. Não que ele não saiba. Caraca, ele não, mano. porque falta treino. Sim. É diferente você chutar uma bola daqui, você chutar uma bola daqui. Sim. A força é diferente. Então assim, falta o treino. Ele tem que, todo dia... condicionar aquilo. Isso, todo dia vai lá, 10 bolinhas. É que nem o Chicão. O Chicão era zagueiro. Pô, um dos últimos melhores batedores de falta que tinha no futebol brasileiro. Zagueiro. Então, cara, zagueiro. Teve o Rogério Ceni. E de curta, hein? Sim, sim. E ele, às vezes, zagueiro, você fala zagueiro, tá bom. Tiveram vários zagueiros que batia a bola lá na intermediária. Aquele dedão, né? Bum! Não, ele batia aqui, pertinho da pequena área. Mano, o Ronaldinho no fim de carreira, velho. Igual no jogo contra o Santos e o Flamengo, ele Qual não tinha o dos? que fazer. O Gaúcho. O Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho, né? Ah, tá. Ronaldo é Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho é Ronaldinho Gaúcho. Desculpa. Não sei porque todo mundo fica chamando de Ronaldinho Então, só pra confundir mais porque ainda. quando o Ronaldinho começou, você nem era nascido. Mas- Então ele Ele é era o o Ronaldinho. Ronaldinho. Aí já tem outro Ronaldo. Depois ele virou Depois ele virou o fenômeno, depois o Ronaldo. Aí já adaptou. Ronaldo fenômeno, né? E igual no jogo do Flamengo e do Santos, ele não tinha o que fazer, ele adaptou no meio da hora Sim. ali, velho. A inteligência. Então, aí vai ver, né? aí é Agora um me diz, jogador, algum jogador a cada tem vontade de fazer milhão. isso hoje em dia? Me diz, um. Entendeu? Eu acho Não. que... mas eu acho que é verdade. Acho que é isso que falta hoje em dia.
Falta, o jogador... Arriscar. Tem jogador que, assim, que vem reclamar com a comissão por causa da coisinha. Então, por que não reclamam? Pô, eu quero bater mais falta. Eu quero treinar mais. Sim. Os caras não brigam por isso. Sim. Entendeu? Então, acho que falta essa... É que nem uma entrevista do Marcelinho Carioca, né? Que ele tinha um esquema no Corinthians que ele tinha o salário dele, se ele fizesse gol, ele ganhava uma bonificação. É o bicho, e se ele né? desse assistência, ele ganhava mais X de bonificação. Sim. Isso é normal. Todo clube faz isso ainda. Então, ou quase todo. eu acho que é difícil hoje, hein, cara. Não, difícil não. É difícil não fazer. Sério? É o famoso bicho, né? Imagina o bicho que os caras ganharam aí no final da Libertadores, ter sido campeão. Ganhou o salarinho, ganhou a premiação da Conmebol e mais o bicho. O bicho dividido rachado, Não, beleza. o bicho assim... Individual. É. Pra quem deu assistência e pra quem fez o gol. Às vezes, não sei se aconteceu no Palmeiras, né? Mas que isso acontece nos clubes, acontece. É quase que normal. Não vejo, não discrimino, não. Não, mas não é errado. É como se fosse você chegar para um vendedor, se você vendeu, eu vou te dar mais do seu salário. Ô, Palmeiras, paga um pouquinho mais pro Lucas Lima aí. Enfiar mais um pouquinho a mais, 1 milhão e tralalá, um pouquinho a mais. Gol. Tá maluco? Não, tem que ser ao contrário, com ele tem que ser ao contrário. Ou põe o Rafael Veiga, eu prefiro. Mas mas às vezes tem que ver até o que acontece no treino. Eu já conversei com algumas pessoas, é que eu também não tô no dia a dia do Palmeiras. Sim. Mas, por exemplo, o Scarpa a gente sabe que é um bom jogador. Por que todo treinador não põe ele pra jogar? Ótimo. E nem sempre ele joga bem, quando ele tem a chance lá de mostrar também o jogador. Porque às vezes assim, o treinador, ele vai escalar quem tá melhor. Sim. Então assim, às vezes nos treinos o cara tá bem. Às vezes a gente fica, mas por que colocou fulano e não ciclano? Porque o fulano treinou bem, o treinador quer ver como que ele vai ser no jogo. É uma coisa, voltando à parte lá do calendário que a gente estava falando, é uma coisa que o Abel Ferreira falou, que o calendário na Europa é menor e o tipo de treino é mais voltado a como se fosse um jogo valendo. Então a intensidade do treino é tipo 3 vezes do que o treino daqui. Por quê? Eles já simulam um jogo e é um rachão pau torando, mano. Mas é que os caras gostam de dar aquela desenhada na Europa, mas aqui no Brasil também. Não vamos falar desenhada, vamos falar uma coisa mais chique, uma gourmetizada. Que agora tudo é gourmet. Não, tá. Então, gourmetizada, beleza. Vamos chutar o pau da barraca? Vamos. Os caras gostam de babar ovo lá de fora. Sim. Porque aqui no Brasil também acontece. O princípio do treinamento é esse, é especificidade. Eu tenho que levar o meu treinamento mais próximo do esporte. Mais próximo da realidade. Da competição. Sim. Entendeu? Então isso já acontecia. Aí pode ser que também algum treinador não queira fazer, mas a ideia do treinamento é essa. É você aproximar a intensidade do jogo. Sim. Por isso que aquilo que eu falei antes de acabar a luz. Musculação. Antes do apagão. Antes da minha barba crescer. Musculação tem uma intensidade pra mim. Que eu estou treinando para minha saúde. Sim. A intensidade do cara tem que ser, do atleta, a performance tem que ser muito maior. Porque o esporte exige isso. Entendeu? Então, que nem os caras falam aí do Jorge Jesus, que inventou. Cara, o que ele faz no futebol é o que o Brasil fazia lá atrás, lá, meu. Guardiola. O Guardiola mesmo já falou. Entendeu? Gente, então... vocês falam que eu sou um técnico espetacular. Não, na verdade eu assisti 150 milhões de vezes a Seleção Brasileira de 82. Entendeu? Pra entender o que aqueles caras fizeram de diferente e o que eles mudaram no futebol. Entendeu? Então, assim... Tira essa garrafinha do meio. Eles dão aquela puxação de saco que... que é lá de fora, porque é da Europa. É que nem o técnico que eles estão fazendo agora. Não significa que o Jorge Jesus não seja bom, não significa é bom. que o Abel Ferreira não seja bom, mas assim, não, são os técnicos da Europa, meu Deus, oh meu Deus. Gente, a gente tem alguns técnicos que eu cito que eu não gosto da forma que treinam, porque são mais defensivos, eu gosto de um jogo mais cadenciado, toque de bola, pá. Mas aí a gente vai... Porém, nós temos técnicos muito bons aqui. Vamos já passar para técnico que tem algumas coisinhas. Não, então, peraí. A gente vai entrar naquele assunto lá de novo, velho, do futebol brasileiro nivelado por baixo. Mas o Flamengo era incrível. O Flamengo realmente era incrível. O Jorge Jesus, a maioria dos jogadores lá que ele pediu foram pro Benfica. O Benfica foi eliminado cedão da Europa League, velho. Tá em quarto
Então, na Liga Portuguesa. será que Ele não tá o Jorge conseguindo- Jesus mesmo que é bom ou ele estava Então, com um time bom? exatamente. Né? Os Então, padrões brasileiros do Flamengo era um timaço Então. e ele sabia fazer aquele time jogar. O É. Rogério Ceni já não tá conseguindo colocar a mesma coisa que o Jorge Jesus colocava. Então, mas- Muito é que, longe não, é disso. que ele também teve um Aí- pensamento diferente, né? Eu acho, o Rogério Ceni. Aí Não sei entra se uma ele- questão também aqui no futebol brasileiro daquele acreditar no projeto. Também, O jogador, eu acho que não. o jogador tem que abraçar o projeto. O treinador ele tem que ter muito disso também, né? Ter esse feeling aí de trazer o grupo, né? Sim. Que eu imagino que no começo o maior problema do Rogério Ceni foi esse. Eu não sei se ele conseguia trazer os jogadores. No pra caso ele. do São Paulo. Também, né? Eu acredito que tenha sido isso mais no caso do São Paulo. Não, e Eles não acreditaram no projeto, não conseguiram. Ele não conseguiu trazer os caras para o cara. Ele não conseguiu vender. Vamos falar de vendedor? Você já foi Sim, vendedor eu vendeu também. o produto Ele não conseguiu dele, vender a ideia para a os ideia, caras. sim, coisa que eu acho que o Abel ele deve ser foda. Né? Acho que a conversa dele no vestiário deve ser fodida. Qual? O Abelão ou o Abel Não, o Ferreira? Abel Ferreira, do O Abel Ferreira é Palmeiras. foda. Não, Porque- a primeira preleção dele no vestiário antes de subir. Não sei o que lá. Vai, Verdão! Avante palestra. Avance palestra! Não, mas não, às vezes até aquilo que não aparece, né? Eu acredito que aquela resenha antes do treino, aquela resenha depois do treino, a resenha dele deve ser muito boa. Porque se você for ver, o Palmeiras não contratou nenhum jogador pra ele. Não. Ele só catou o mesmo time e conseguiu dar uma continuidade. Ou porque ele é bonito mesmo. E aí os jogadores. Aí, opção sua, né? Aí a também. gente não Garotão, Tá tudo velho. certo. Então eu acho que é isso. Acho que o treinador também, o Felipão soube fazer muito isso, né? 2002. Em 2002, 99, no Palmeiras, família escolar, né? Família escolar. Aí agora na última Copa, na penúltima Copa, o 7-1, que aí ali ele perdeu a mão, talvez. Ou os próprios jogadores também. Porque às vezes a gente quer culpar só um, mas às vezes o erro vem lá de cima também. Não, é o que eu falei. Às vezes o jogador não abraçou o projeto. Deu muito certo a família escolar em 2002. Né? Em 2010, foi 2010, né? A 2010 Copa foi o aqui. Dunga. Não, 2010 2014. foi o Dunga, 2014. 2014 que foi aqui que foi o vexame, né? Mas eram outros jogadores. É. Cara. Se tivesse trazido aqueles mesmos jogadores pra cá Sim, e sim. com a mesma ideia, É. talvez eles teriam abraçado. São outros jogadores. É por isso que falando no 7-1, é difícil você culpar só um. Sim. Ou alguns. Todo mundo ali estava errado. E aí, desde o presidente do CBF até. E muito menos achar que se o Neymar tivesse em campo seria diferente. Entendeu? Não, na verdade, a culpa total é do Duniger lá, aquele do colombiano. Como é o nome dele? Zúñiga. Zúñiga, é ele mesmo. Zúñiga. Zúñiga. A culpa é dele, velho. É que eu lembro do Dunga. Não, acho que não. Mano, o cara arrancou 3 costelas do maluco, velho. Não. Quase deixou ele paraplégico. Não, mano. quanto a ele eu tenho uma teoria aí. Agora, mano, a gente foi pra parte de técnico, né? Eu vejo o futebol na questão de técnico assim. Eu adoro o Fernando Diniz. Eu também, eu torço muito por ele, de verdade. Ele é um técnico assim, que se... Aí a gente vai linkar as duas coisas. Se os jogadores abraçarem... Por que ele dá certo em time pequeno e não dá certo num time grande? Porque time pequeno, os caras abraçam a ideia, velho. Não é nem só isso, né? É até a própria cultura do futebol, né? É os intocáveis, né? Tem Sim, isso, né? sim, o cara- Os peixes grandes. O cara passou... O cara quer mandar no treinador. O cara passou 20 anos jogando na Europa na lateral direita. Aí ele chega no clube e fala, não, eu quero a 10. Entendeu? Acho que no esporte. Não que eu esteja falando de alguém específico. Não, mas é que eu acontece. acho que uma das coisas que o esporte no geral traz ou deveria trazer é a disciplina, coisa que no futebol não se tem. Claro que o jogador ele tem que ter todo o direito de opinar, isso é fato, mas eu acho que ele tem que respeitar o treinador, o comandante. Isso Sim. é... O cara foi contratado para comandar. Entendeu? Eu acho que tem Ponto. que ter... Não que no caso do Fernando Diniz não tenha tido, não é isso. Mas é que eu acho que essa história de jogador derrubar técnico, eu acho tão errado, de repente, a diretoria aceitar isso. Mas tem. Porque. Não, mas tem. Tem. Né? Porque, Tem. como assim? É a mesma coisa, você tá na faculdade, você querer fazer um burburinho para tirar um professor. Cara, isso é uma visão minha, eu acho isso totalmente errado. E também, com todo respeito ao Grêmio Osasco Audax, óbvio, a diferença deles também pro São Paulo, por exemplo, porque ele também treinou o Fluminense,
É a pressão e o tempo. A pressão da torcida Com do São certeza. Paulo é gigantesca e o tempo, mano. Não, com Mas ele teve um tempão no cargo, com a maior parte sendo por causa da pandemia. Sim. A única coisa que ele podia fazer é estudar, mas pode ser que ele não teve o mesmo contato que ele Sim. tem com os jogadores em dia de treino. Não, isso é verdade. Eu gosto muito. Eu torço Eu por ele. De verdade, eu torço torcia- pro futebol brasileiro mudar e a mentalidade dos jogadores mudarem. Abraçar um futebol assim fica mais bonito. Começa a virar show. Eu tava torcendo pro São Paulo ser campeão justamente por causa disso. Porque E aí eu merece. vejo, quando eu converso com ele, eu falo que assim, o Fernando Diniz não é técnico para time grande hoje. Porque os caras não abraçam a ideia do cara. Então, mas se Ele não não for tem hoje, vai respaldo da ser quando? diretoria. Se não for hoje, vai ser quando? Esse é o problema, né? Então, mas ele não vai ter. Então, Esse é o o X problema da não questão. é ele. Não, o problema... O problema não é ele. Uma coisa eu sei. É a diretoria bancar. Sim, ele é doido, tá? Ele é formado em psicologia. Ah, é? Ele é formado em psicologia. Eu conheço pessoas que conhecem ele, inclusive ele é sócio do Juventus. Ah, que da hora. E os caras falam que assim, ele tem parafuso solto. Ele é Você porra não vem em louca. campo. Os caras entendeu? cortam a. Os caras caradinhos, falam, umas caradinhas, os caras falam que ele é porra louca, mano. Teve um jogo que cortaram o microfone, Porque- tiraram o microfone entendeu? perto dele. Ele é porque assim, ele é cara. insano, não Entendeu? dava pra transmitir. O que ele falava na beira do campo não dava pra transmitir. Ele teve uma em 18, 19, em 19, teve uma época no Juventus que eu fazia a preparação física e fisiologia do sub-17, fazia fisiologia do sub-20 e algumas vezes eu auxiliava no sub-15 ali, né, quando precisava fazer umas avaliações e tal. E o filho dele, um dos filhos dele, era do sub-15 lá. Aí teve um jogo, isso foi antes dele ir pro São Paulo. Porque ele saiu do Fluminense e ele ficou um tempo parado, né? Isso. Aí ele foi pro São Paulo. Nesse tempo que ele tava parado, ele foi no jogo lá. Ele ficou no vestiário com a gente e tal. De vez em quando ele ia, né? Antes de tudo isso acontecer, de vez em quando ele ia lá nos treinos lá acompanhar e tal. E todo mundo fala, meu. Eu não tenho assim, nenhuma amizade, nenhuma proximidade com ele. Mas todo mundo fala, ele é louco. Ele é isso. Ele é porra desse louca, jeito, é desse jeito. E às vezes, aí, nesse mundo de mimimi, as pessoas se ofendem muito fácil. Pode acontecer um negócio desse, de repente o cara ficou chateado porque foi chamado de mimadinho e tal, Sim, entendeu? Então, Como pode dizem acontecer. como diz teve um repórter da Band que falou, tá acostumado a comer laranjinha cortada no vestiário? Porra, entendeu? velho. Às Aí, vezes às vezes o acontece técnico isso, chegou cara. pra ele e falou assim, porra, velho, mandei você fazer a função, você não fez. Aí o cara, é GG. Malandro, porra, gancho. Aí, Às vezes acontece aí você isso, perde. eu acho. Talvez você tenha que tomar uma decisão dura com o atleta e por causa disso, você acaba perdendo o plantel. Porque aí os jogadores são unidos. Não adianta. Você, como jogador, você é unido com os caras. A hora que você sai, você se aposenta e vira treinador, esquece, parceiro. Os caras não vão estar mais unidos com você, não. É os jogadores ali. Se precisar, bater de frente com você, eles vão bater. Esquece. O cara jogou 10 anos com você. Basicamente isso, velho. Isso realmente mostra, mano, como tudo isso tá ligado, Ser humano. né? Isso realmente tá tudo ligado, porque assim, tem o técnico, vamos supor, a gente tava usando o exemplo do Fernando Diniz. Aí ele, vamos supor, ele tem uma tretinha, né, com o elenco. Aí o elenco já racha, ele não consegue entregar a mesma coisa. Sim. Mas vamos lá, tem um jogador que quer o bem do clube e obedece o técnico. Aí esse jogador já não liga mais com os outros jogadores que estão em campo. Em Aí 11 jogadores, eu acredito que se você rachar com 3, que é fácil, você rachar com 3, já não joga mais, parceiro. O time já não, o time já não encaixa mais. Com 3. Eu tô me baseando isso no... É incrível, né? É a teoria dos 3. Todo técnico, quando entra num clube novo, ele fala, eu quero 3 reforços. Sempre. Tá maluco? É sempre. Você tá viajando agora. 3 assim, reforços. nunca parei pra Eu nunca pensar vi nisso. isso, não. Pode prestar atenção. Mas vou o começar São a Paulo, pensar nisso. São Paulo, ele pede 20 eu preciso... não tá nem aí. Ele pede um time. Não, mas geralmente ele fala assim, eu preciso de reforços pontuais. Um pra zaga, um pro meio campo, um pro ataque. Ele só muda a forma de falar. É a espinha do time. Ele Mas pega- presta atenção, são 3 sempre, mano. Toda entrevista que eu vi de técnico novo, não, o time tá bom, o time tá coeso. Eu vi, o antigo treinador, vi um treino aqui, eu vou seguir essa linha, só tem algumas mudanças pra fazer. Aí o repórter pergunta, não, e aí, você vai pedir...
Não, eu acho que não precisa mudar muito no plantel, não. O plantel tá enxuto. Não, sério? Não, você tá zoando. O plantel tá enxuto, mas assim, se a diretoria uns 3 reforços, seria bom. Pode prestar atenção. É mesmo? Virada de ano. A teoria do 3 começa a prestar atenção nas entrevistas. Você tá ficando Mano, meio no Corinthians paranoico. vai ser 3 na defesa, 3 no sério? meio de ataque, né? 3 em cada posição. Tá maluco, bicho. Pode continuar aí, que eu preciso falar só aqui. Puta, tá doido, mano. Eu não tava- Mas não, Só acho que esqueceram você de tá avisar meu viajando. time em relação a ele. Acho que você tá viajando isso aí, pô. Tá maluco. Não, mas eu já vi eu nunca... alguns eu vou citar 10 técnicos, É mas mesmo? alguns 8, 9 técnicos, chega ou vira a temporada, o cara fala, não, precisa de 3 reforços. Caralho, velho. Aí vamos supor, por causa do Palmeiras, porra, eu montei um time inteiro pra você. Inteiro. Você queria o Mbappé, eu trouxe. Aí você quer mais aqui, o Messi agora, o Messi, Cristiano Ronaldo e o Lewandowski. 3 aí, ó, pronto. Entendeu? Mas pode prestar atenção. Aqui também sempre tem isso, né? O treinador sempre tem aqueles jogadores de confiança e tal. Sim. Então, principalmente esses treinadores mais... Mas tem muito treinador bom. Tem treinador bom que, assim, eu falo até pra ele, é bom. Time pequeno. Ah, por quê? Porque o cara só treina... O cara é bom para time pequeno? Não. Porque a filosofia de trabalho do grande, os tubarão engolem ele. Então. Os caras não abraçam. É. É aquilo que eu vou voltar a falar. Os caras não abraçam. Vamos supor, o filho do Nelson Batista. O Eduardo? Adilson Batista. Que Eu treinou gosto com dele. recentemente. Eu gosto dele. Antes de Não, demitir. pô. O Roger. O Eduardo Batista. Não? Acho que Tem o Eduardo. Adilson Batista também. Vixe, agora... Não, agora eu não lembro. Batista mano. agora. Eu Deixa acho aí, que é Batista. deixa aí. Mas enfim, eu gosto dele. Não, eu também, eu gosto. O Roger. Eu tenho pra mim que o time do Grêmio, quem montou foi ele. Aí o Renato Gaúcho, quando assumiu, deu continuidade. Quem? Do Roger? O Roger. Sim. Eu tenho E pra mim... o Palmeiras? É, E o Palmeiras 2016? Quem montou foi também. o Roger. E aí o Cuca assumiu e foi campeão. Então. Mas o Grêmio agora também, o Renato vem falando, o Grêmio é um dos melhores com os melhores jogos que tem no Brasil, é o Grêmio que faz, um time maravilhoso. Eu tô procurando esse time maravilhoso há uns 2 anos já. Então, você tem que tomar Só tá falando já. Você tem que tomar cuidado com o Renato Gaúcho, que ele é aquele estilo que... Renato Portaluppi. Aquele estilo que o Bruno falou. Realmente é um tempo... Ele é tempo meio que um paizão. E tem que tomar cuidado, que se você falar isso na mídia, o jogador se dói. Não Aí sei, você perde não. o elenco. Não, mas assim, não, beleza. Mas você não É, precisa tem falar muita- que eu jogo futebol, mas muito só não fala, cara. Não, nem mas nem é todo que- mundo precisa sair não. falando meu time joga futebol. É que Então, às mas aí vezes, você não assim, sabe dentro ele do fala, vestiário, não é? É que ele pra fala enaltecer pra dar o uma cara. moral pro grupo. Moral pro... Mano, Entendeu? eu sempre falei isso pra você. Não acredita em tudo que fala lá na televisãozinha. Não, eu sei, eu não preciso Você nem viu- acreditar que você eu viu vou a TV só que- ver o jogo do Grêmio que você vê. Você O viu- 5x0 Não, pelo sim. Flamengo resume. Você viu a TV Corinthians? Eu vi. Não tá passando propaganda pra gente assistir? Do acesso total lá. O Inclusive acesso tem total, acesso que é total, vai esse ter no cacete, YouTube. né? O que a assessora de imprensa está fazendo com o jogador do Corinthians que está sendo preparado para ir para a coletiva de imprensa? O Otero, velho. Se perguntarem para você se o Corinthians corre o risco de ser rebaixado, você não responde isso. Você muda e fala isso. Tá brigando pelo que tá... Não, mas isso é tentando natural, buscar lá em pô. É normal. Tem jeito. Isso é normal. Cara, você vai fazer jornalismo. Talvez você seja chamado para um clube para assessorar esse clube e dar umas respostas mais adequadas para a imprensa, porque você é formado no assunto. Não, e até pra Não, orientar sim, também os tá ligado. jogadores, que às vezes o jogador não sabe o que vai falar também. Gostava dessa época, hein, parceiro? Gostava da época do Marcão. 8-1. Ó, é o seguinte, mano. Até os 3-0 eu tava jogando. Depois daí eu vi que o time não tava jogando mesmo. Você põe na minha conta só 3 gols. Os outros 5 você põe na conta dos caras, pô. Caralho, que futebol da hora que era, velho. Mas é que eu acho que hoje a sociedade como um todo tá diferente. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, não tem jeito, cara. Mas, mano... Senão você vai magoar alguém. Não, mas que top, né? Não, era da hora demais. Que Principalmente o top, Marcão. Que top. Marcão é uma figuraça. E, mano, é foda, mas
A gente tem que, a sociedade evoluindo ou não, a gente tem que aprender. Lógico, a gente tem que ir evoluindo junto, não tem jeito. E se a gente não aprender, a gente não evolui. Mesmo que a gente aprenda errado, mas se a gente entender aquela questão, a gente tá evoluindo também, né? Que eu acho que é aí que os treinadores, falando esse negócio de aprender, de evoluir... Eu entendi que ele rolou. É o que o... você falou e não disse nada, mas beleza. Foi o que eu pensei agora. Então. Eu repeti na minha cabeça tudo que eu falei. Eu falei, mano, o que não, eu você falei? falou, não disse nada, só encheu linguiça. Só eu. Mas enfim. É que eu acho que o que falta nos treinadores do Brasil, eles vão acabar perdendo espaço por não procurar um estudo, não procurar evoluir, entendeu? Eles querem jogar... O Luxemburgo falou isso, né? Luxemburgo falou isso. Eles vão perder espaço por não procurar se adaptar. Por falta de estudo. Não tem Eu vontade acho de que se não adaptar. Pô, vira e mexe, os caras pegam o ano sabático. O Tite fez o ano sabático. Quem? Tá. O Carilli fez o ano sabático. 2. Que é a pior coisa que o Corinthians fez. Então, Não, o Tite falei pra esse saiu, aqui, ó. passou um ano estudando, voltou e ganhou de novo. Pronto, foi pra seleção. Você tá falando, não. Você citou 2 que fizeram ano sabático. Só no Campeonato Brasileiro tem 38 treinadores. Só no Campeonato Brasileiro tem 38 treinadores. Sim. Não, 20, cacete. No Campeonato Brasileiro? 20, são 20 clubes na Série A. Tá certo. Tô viajando. É que são 38 rodadas. Tá Cada certo. rodada é um técnico. Não, é que é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, entendeu? Tá nessa média. Não, mas se Quase você... isso. Eu falei brasileiro, Série A e B. É que você não pegou Não, a é Série que A dá e B. 40. Entendeu? Não, então. É que você não pegou Série A e B. Entendi. Entendeu? Desculpa. Quando eu O falei Série Cruzeiro A. também não conta que a cada rodada tem um demitido, então eles não Mas entram. é que eu acho que os treinadores vão acabar ficando pra trás por conta disso, por não se inovar, cara. Ó, o Carilli. Eu sempre defendi o Carilli. O Carilli começou não sei o quê, o time não jogava, mas o seguinte... É o que a gente falou no vídeo passado lá. Nosso primeiro bate-papo. Mas tem que ver o seguinte. O que você quer falar do Carilli? Do sistema que ele joga ou se dá resultado? Então. Do sistema que ele joga, eu também não gosto. Mas dá resultado. Mas dá resultado. É que aí é aquilo, é quando o time do Corinthians não era tão bom tecnicamente, o resultado não veio. Mas ele fez milagre no Corinthians, mano. A última passagem dele, ele mano, era pra ter caído, velho. Ele não, ele fez. Foi antes de entrar, saiu ele, entrou o... Da última vez? O Thiago. Thiago Nunes. Thiago Nunes. Que eu falei, calma. O Thiago Nunes também é um excelente técnico. O Dair Hellman, fantástico. Só que adianta se não tem elenco pra isso, né? Igual na Florida Cup, o Luan fez 2 gols, já iludiu metade da torcida do Não Corinthians. tem elenco e eles jogam um futebol diferente. Então, mas aí será que a função do treinador não é essa? Se adaptar. Não se adaptar, você formar um time? Sim, Independente se adaptar da com o que condição, você tem. Independente da condição técnica? Sim. São Paulo ele tava com o Santos aí pra mostrar isso. E olha o time que ele teve no Atlético Mineiro, já vazou pra França já. Não. Então, é que é outra coisa também, né? É função do o técnico. Jorge Jesus, Tá certo ele é que gastou bom 80 milhões, ou né, o Flamengo que era bom? Eu acredito Será que, que- se o Jorge Jesus tivesse em algum time da série, num Cruzeiro, será que ele ia fazer o Cruzeiro subir? Entendeu? Acho que essa é a questão a se discutir. Legal. Se você é técnico do Peru, Não, mano, para com essa droga. Você vai vir, eu vou catar meu tênis e vou tacar no seu nariz? Mas que É piadinha? Lógico que é, mano. Você faz o peru. É piadinha? Eu taco no nariz. Foi mal. Nariz não, cara. Mas nariz não, é que é pra machucar feio. Não? Mas tem todas essas paradas que a gente não sabe. A gente vê só as respostas dos caras na televisão, aquela resposta quadradinha. E aí não só isso, aí a mídia também a gente cai é fake. matando nos caras. E aí a gente vai na onda às vezes da mídia também. Dos programas que... Eu não duvido nada que algum treinador não pague pra ser elogiado. Que algum treinador não pague pra criticar um adversário. Essa é a verdade, a gente nunca vai ter 100% de certeza de nada de um clube. Não tem jeito. Nada, Só nada. quem tá lá, entendeu? Na verdade, é a sociedade. Isso não tá enraizado só nos clubes de Não, futebol. Realmente, é em tudo. É só um tudo. reflexo tudo. da Mas sociedade. no clube a gente só vai comentar sempre por cima, velho. Sempre. Sim. 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 Por isso que quando o cara ele saiu, eu falei, mano, vocês perderam um puta técnico, velho. Para o momento do Corinthians, eles perderam o maior técnico do Brasil. Para ele, para aquele momento, Até porque para a gente não tinha aquele, condição. pela aquela quantidade de jogadores e os jogadores que tinham. Aí trouxe o Thiago Nunes, eu falei, calma, não vai ser isso. Esse menino aqui quase infartou quando o Corinthians Desculpa, assinou eu com o fui Thiago. iludido com os 2 gols do Luan na Florida Cup. Eu fui. Meu Deus! Confesso que Agora fui. o Corinthians vai jogar bola. Eu criei esperança. Eu criei.
Eu acredito no Luan até hoje, pra você ter uma ideia. O pior que sabe que eu também... Você acredita no Lucas Lima? Não, eu acredito no Luan. Mano, De eu verdade, acredito. eu acho que ele é um bom jogador. No jogo contra o Palmeiras, Não, velho, ele é um bom jogador. Mano. Ele é nhaca, mas ele é um bom jogador. Ele é diferente do Rony. O Rony não é um bom jogador, mas ele é aguerrido. Exatamente, O Luan, a mesma coisa do tecnicamente... Ramiro, a mesma coisa do Ramiro. Tecnicamente, o Luan ele é fudido, cara. Mas eu não sei, mano. É nhaca. Não sei o que acontece. Ele não tem Eu não sei se vontade. de repente, assim, que nem em 2018 ele era cotado pra ir pra Copa. Porque ele tava deitando e rolando no E Grêmio. foi campeão da... Aí eu não das sei se Olimpíadas. por não ter ido pra Copa o cara de repente teve uma Desanima. depressão. Não sei, mas que ele é um baita de um jogador, isso é fato. O Luan não é mau jogador. É que é nhaca. Qual Luan que você tá falando? Não, o Luan do Corinthians.